estamos no ar mais uma vez, estamos aqui estreando a nossa segunda temporada do programa. Vocês que pediram, vocês que comentaram, vocês que mandaram direct, mandaram e-mail, total, 3 pessoas, mas mandaram, estamos aqui por causa de vocês. E eu não podia começar essa segunda temporada de uma forma melhor. Eu não estou me aguentando, essa é a verdade. Eu estou suado no bigode, suado no sovaco. Eu não tinha nem roupa pra vir pra esse programa hoje. E eu comprei, é verdade, eu comprei essa roupa. Tá? Você tá lindo! Eu comprei essa... Parece um fala jaleco. porque eu ia apresentar, gente. Segura as vozes. Eu estou aqui simplesmente com a... Cara, é a diva da televisão brasileira, Juliana Paz! Meu Deus, Ai, como você tá veio lindo, você parar comprou aqui. uma roupa só pra hoje. Eu comprei uma roupa pra hoje, pra vocês. Tá lindo. E, volta Olha aqui pra ele, mim. parece um jaleco. Parece. É, depois que eu botei, eu vi e falei, gente, tá de jaleco. Eu sabia que ele ia vir assim elegante, eu falei, vou botar uma camiseta, porque aí ele dá Pra uma não destoada. destoar, é verdade. Deixa eu apresentar o outro menino aqui, gente. Esse cara, ele é o médico das estrelas. Ele é um cara, assim, que me espelho muito nele, sinceramente. Eu acho que ele é uma potência que a gente tem agora, uma referência pros médicos, pros endocrinologistas. Ele ajuda a formar novos médicos pelo Henk Academy. E, além de tudo, o cara é bonito pra caraca. Estamos aqui com o Guilherme Henk! E nada, fala sério. Garoto. Que Agora bobagem, ele vai cara. ficar vermelho. Pô, eu posso ficar vermelho aqui que a minha avó vai assistir, cara. Ela vai concordar comigo. Vó acha que vai achar tu feio? É fala verdade. sério, gente. É verdade. E aí, gente? Obrigado. Gente, não sei nem o que eu vou perguntar pra vocês. Como é que eu vou começar esse programa? Ah, cara, aí você pergunta, sei lá, como Agora é que que... fez a abertura, eu tô mais relaxado. Tá mais relaxado? Tô mais tranquilo. Ai, que lindo. Gente, ele ó, tá deixa eu nervoso. devolver aqui o que ele tá falando. Esse garoto, Essa ó, gelada. Tá geladão. esse garoto é uma potência. Eu fico muito feliz quando a gente, lógico, trabalhou hoje em conjunto, ele tá lá na clínica, né, na Nutrindo Ideais. E foi muito engraçado quando ele veio que eu falei assim, cara, esse menino tem um puta potencial. Como é que você viu isso? Tu me achou no Instagram, não foi, não? Cara, a gente sente, né? Quando a gente encontra uma pessoa assim, eu tenho muito isso, sabe? De quando eu tô com a pessoa, rola aquela conexão, né? Eu acredito muito nisso. Tem até aquela questão hoje super estudado, provado já, do ponto de vista físico, né? O campo áurico que existe em cada um de nós. E há uma ligação energética, de fato. A gente troca isso, né? É verdade. E quando eu tive isso com você, eu falei, cara, esse garoto tem potencial. E hoje eu vejo, né, que assim, não só o trabalho dele aqui no podcast, mas o trabalho dele com os pacientes, com todo mundo, é muito legal, a gente fica muito feliz de estar trabalhando junto com uma pessoa que tem esse mesmo propósito, de cuidar das pessoas. Ai, que Embora, máximo. Acabou o Volta aí, programa. não vai embora não, Obrigada. cara. Gente, olha que coisa mais legal. Ver um médico falando de campo áurico. Eu adorei isso. Ué, que bom, né? Eu adorei de verdade. Pô, Porque, também. normalmente, os artistas é que vêm mais com esses papos. É mais Paranauê, né, Roots? E meio Paranauê. É. E aí, poxa, na frente dos médicos a gente tenta dar uma cientificada dizer nessa que é questão. polido, aham. Aí ele que lançou isso. Tá vendo? Gente. Então foi. Deixa eu apresentar o Henk aqui. Pra galera que não conhece, quem conhece, Ai, não conhece Guilherme ai. Henk, fiz uma bio do Henk aqui, vamos lá. Guilherme Henk é médico, membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia também, médico do esporte, fez pós-graduação em Harvard, em obesidade, pós-graduado em prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade, médico consultor da coluna Eu Atleta do Globo Esporte e é sócio fundador da clínica do Instituto Nutrindo Ideais. Mas você esqueceu o mais importante aí, viu, quê? cara? Marido e Ai. pai de 2 feras. Pai de 2 e Dói, vou te marido. falar, viu? Dá trabalho, hein? Putz, Nossa Pode Senhora. botar no começo, sabe? É. Quer mandar beijo pra eles? Manda Vou mandar um pra beijo, eles. ó. Mandar um beijão pra doutora Aline, minha esposa, que é cardiologista, que é quem mantém o negócio em pé, né? De pé, né? É ela, né? É, ela. A garota. O Telzinho, que é o de 5 anos, e o Gabriel, que é o de 6 meses, né? Ai, Mas é meu muito Deus. pequeno. que eu já vi Tem que vai dar mais bebê em trabalho que todo mundo. casa. Sério? É. Eita, lasqueira. Pois é. Agora eu vou falar da Ju, vamos lá. Quem não conhece, tá, gente? Você vai me Pra apresentar? galerinha, Você vai me vou apresentar? Vou falar, Deixa eu ver. fiz um negócio aqui. Eu vou falar o nome do trabalho e tu me diz o nome da personagem. Tu sabe? Tu lembra? Tá, lembro. Acho que eu vamos lá. lembro. Olha lá, hein? Juliana Paz é atriz. Vou falar a primeira só, porque eu acho que todo mundo deve lembrar. Começou Tá. a carreira com Laços de Família como Ritinha. Ritinha. Agora, vamos lá. O Clone. Carla com K. A Casa das 7 Mulheres. A TNH. Celebridade. Jack Joy. América. Creuza. Pé na Jaca. Guinevere. A Favorita. Maíra. Aham. Maíra Carvalho. Caminho das Índias. Maia. Ah, o Astro.
Ai, meu Deus, peraí. Covid! Nina! Nina. Gabriela. Tá muito bom, cara. Gabriela. Gabriela! Meu pedacinho de chão, Catarina Napoleão. totalmente demais. Carolina Castilho. 2 irmãos, Zana. a força do querer, Bibi. a dona do pedaço A Maria da Paz. e a última, Pantanal. Maria Marrom. Ah, garota! Caraca, ela lembra de Caramba. Caramba, você levou foi o quê? Uns 15 ou 20 aí, né? Sei lá, eu tava quase cortando já, porque eu cortei alguns, porque surreal, É. a garota não parou São de trabalhar 21 um minuto. anos, né, gente? Marca demais também, Sem- né? é. Cada trabalho desse marca Graças muito. a Deus, a gente batalha por isso, para fazer personagens marcantes. Mas foram desde... Eu entrei na Globo no ano 2000, de 99 para 2000. E desde lá eu não parei. Então foram Foi uma novela atrás da outra. 21 anos direto, sem parar, emendando um trabalho no outro. E com sorte, e graças a Deus, e aos Campos Áuricos e a tudo mais, foram personagens marcantes que ficaram na cabeça das pessoas, em novelas também de horários nobres. Então, assim... A gente tem muito você como referência, assim, na televisão, É. é muito legal. Tem um presente pra vocês. Oba. Já, gente? Tem? Presente às vezes Ah, é no é legal final do quando dá. podcast, Não, né? aqui é no começo, Aqui é é no no final, começo. é no Cara, meio. caneca? Caricaneca mandou. Caricanecas. Um Que mimo, amor! é um mimo pra vocês. Agora a gente vai ter sempre a caricanecas no nosso programa. Gente, Ai, que que lindo! maneiro! Mostra aí, tu de cabelão. Ai, Ih, que legal, hein? lindo! A gente ficou na Com meus dúvida. cabelos naturais. A gente ficou na dúvida. E agora, Juliana Paz de cabelo cacheado ou não? Aí eu Não, falei, gente, cabelo isso aqui cacheado sou é eu. maneiro. Não, isso aqui, não Mostra sei, o é um rei, simulacro da realidade. Porque Ficou maneiro. Ficou legal mesmo. Super bem feito. a gente tá gravando isso aqui cedo, né, gente? É. Aí de manhã a gente acorda assim. A gente acorda assim. A gente acorda assim, chato, com a leoa. voz rouca. Aí quando não dá tempo de você Faz o corte. tame, wild hair. Ela então, é muito em inglês. E Ai, também você ai, tá ai. sempre mudando pros personagens, né, Ju? sempre. Então, tem isso também, né? Vamos botar uma aguinha Bota uma aqui. aguinha aqui. Gente, a Olá. gente começa o nosso programa falando uma coisa assim. Nessa segunda temporada, eu mudei a pergunta do início. Na primeira temporada, a gente falava o que é saúde pra você. Ih, deu. Mas meio que todo mundo falava a mesma coisa. Agora eu quero mudar um pouco. Por que vocês acham... A pergunta é o seguinte. Por que vocês acham que as pessoas estão doentes hoje em dia? O que você acha que endoece mais o ser humano hoje em dia? Pergunta difícil, hein? É. Filosofa aí. Eu começo? É melhor você, vai. Eu acho que hoje, principalmente pelo que eu percebo na minha interação nas minhas redes, eu ando muito preocupada com a saúde mental. E principalmente do público jovem, assim. Eu recebo muitas mensagens de meninas, né, que é o meu público, eu falo mais com o público feminino, de maneira geral, muito novas, muito jovens, já sofrendo, assim, com sintomas de ansiedade, depressão, e me pedem ajuda, e me mandam mensagens do tipo, Ju, hoje eu vou fazer uma besteira. Caramba. Me fala alguma coisa, faz eu me sentir melhor. Olha que responsabilidade, assim. Bizarro. Claro, eu tento ajudar a minha maneira. Eu tenho um canal muito aberto com os meus fãs, com as pessoas que me mandam mensagem. Quem me acompanha nas minhas redes sociais pode ver isso. Eu reposto, respondo, eu vejo tudo. Às vezes eu perco mais tempo respondendo as mensagens do que propriamente postando. Eu nem posto tanto assim. Eu gosto de ter isso, mas é uma sensação de angústia que dá, de às vezes não ter... Impotência. De impotência, de não ter a palavra correta, de não ter... Então, eu procuro sempre tentar dizer que elas se cuidem, porque o que eu vejo também é um comportamento assim... Tô com esse problema, tô sentindo aqui a palpitação, a ansiedade, não sei o que fazer, e espera. Então, o que eu tento dizer é assim, cara, você não sente uma baita dor de dente, você não corre para um dentista, você não toma um medicamento para dor de cabeça, chega uma hora que você tem que fazer alguma coisa, tomar alguma coisa, não dá para fugir Tem que muito. Então, isso me preocupa muito. Agora, por que isso está acontecendo? Por que as pessoas adoecem? Também tem a ver, eu acho, muito com rede social, assim, que é um lugar que tem ficado cada vez mais tóxico, mais difícil de lidar, é difícil pra gente, que teoricamente tem uma vida bacana, uma vida boa, uma vida... Porque
a gente só coloca ali o nosso lado mais legal, o nosso Sim. lado bom. É verdade. Eu Aquela não- fatia que a gente quer mostrar. Exato, eu nunca vou mostrar eu me dando mal. Eu não vou me mostrar no dia que eu tô numa bad em casa, me sentindo angustiada porque eu tive uma treta de família. Você não posta isso, caramba. Ninguém posta isso. A gente posta o dia lindo, maravilhoso, que a gente pegou um banho de cachoeira. Que delícia, na praia, tomando uma cervejinha. É. E esse é o recorte que a gente mostra para as pessoas. Só que isso fica como base na cabeça das pessoas e isso vai adoecendo a gente. Putz, todo mundo tá melhor que eu. Todo mundo tá se divertindo mais do que eu. Todo mundo tem uma vida melhor do que a minha. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por mais grana que você tenha, por mais acesso que você tenha às coisas, cada um tem as suas tretas para resolver, os seus problemas para resolver, problemas que o dinheiro não compra, problemas que o dinheiro não paga. E todo mundo está sofrendo de algum jeito. Só que a gente não bota isso. E aí, os jovens, às vezes, que não têm esse senso crítico, sofrem de achar que só a vida deles está ruim, só a vida é problemática. Então, eu ando muito preocupada com a saúde mental das pessoas, principalmente dos jovens. Eu concordo. Falei pra caramba já, né? Eu Putz. concordo. Acho que uma coisa que você falou foi importantíssimo, porque eu vejo muito isso na prática É isso clínica. que eu ia te perguntar. O que E que vejo você isso até, questão de rede social, até com os colegas médicos, até falo isso muito para os alunos, né? Assim, de ter esse cuidado. Quando a gente, por exemplo, coloca na rede social e aí estendendo para o lado, por exemplo, profissional, imagina se a gente fala só de bons resultados ou coisas boas que aconteceram, né? Então, já tive situações, por exemplo, semana passada mesmo, de um colega que me ligou, que é meu aluno, falou, tem um problema aqui que uma paciente minha veio e, enfim, ele lá, outra paciente que indicou, que teve um grande resultado, etc, de melhora na condição dela. E aí, essa paciente foi lá com uma expectativa de 100%, né? Ou seja, se ele resolve o problema de todo mundo, ele vai resolver o meu e ponto, que é isso que ele mostra nas redes sociais dele, entendeu? Eu falei assim, cara, você tem que ser verdadeiro, né? Assim, trabalhar a expectativa dela e mostrar, assim, no geral, que você não é entendeu? Você não vai resolver o problema de todo mundo. Assim, por melhor que o profissional seja na área que ele atua, em qualquer que seja, ele vai ter uma média boa, lógico, mas vai ter muitos casos que ele não vai conseguir resolver, não é? Tem personagens que você sabe que você fez muito melhor do que outros, né? Assim como eu sei que teve tratamentos que eu fiz muito melhores do que outros, assim, e às vezes a gente erra, não tem como. E eu acho que isso extrapola muito para a pergunta que você fez, né? O que é saúde? Então, saúde é bem-estar mental, bem-estar físico, e eu acho que hoje, mais importante do que isso, bem-estar social, que talvez seja o que nós não tenhamos hoje. E quando eu digo bem-estar social, isso extrapola para muitas coisas, né? Da relação que a gente tem com os nossos filhos, da relação que a gente tem com o nosso trabalho, da relação que a gente tem com as pessoas ao nosso redor, né? Então, tudo isso influi na nossa saúde. E talvez isso esteja cada vez mais comprometido. Não só nossas relações virtuais, do ponto de vista das redes sociais. Que são sociais, né, sociais, logicamente, mas também nossas relações com as pessoas ao nosso redor. Então, Porque a gente sai, quando a gente entra no virtual, a gente sai de quem tá aqui do lado, praticamente. Isso é uma questão também importante, É muito né? sério. E talvez até essas crianças ou esses adolescentes mais jovens estejam, enfim, vivenciando um pouco dessa ausência, talvez, né? Não só entre eles, mas com os pais ou com familiares, né? E de um momento também difícil que a gente vê hoje, que é esse momento pós-pandemia e que essa faixa etária, né? E a gente até tem estudos mostrando isso, essa faixa etária de 10 a 15 anos que pegou esse momento, né? Hoje está se manifestando, a gente vê muito isso hoje, até lá na clínica a gente recebe muitas adolescentes que estão com ansiedade, né? Que estão com transtornos, principalmente relacionados, né? Com o seu meio ali social, mas que, enfim, traz uma necessidade de tratamento, como ela falou. Claro. Quando eu posto alguma fragilidade minha, assim, alguma coisa que aconteceu errado, Sim. tipo, às vezes eu tô no hospital, tô doente, alguma coisa que não funcionou, às vezes, com o paciente, dá muito mais visualizações do que quando eu faço uma coisa eu na praia, eu não sei o quê, fazendo uma coisa que deu certo. Porque eu acho que toca, aproxima muito. As pessoas se identificam, né? Se identificam em algum nível, todo mundo tá assim, caramba, poxa, aconteceu uma coisa também, que não ruim com ele, foi comigo também. Tamo junto. Se juntar na dor é algo que aproxima muito. Com certeza. Gente, eu vou puxar agora uma dinâmica pra gente começar aqui a dar uma relaxada. Chama frases clichês. Bota aí, ó, frases clichês. Frases que uma atriz recebe sempre e um médico
Ainda mais um médico E a gente pode responder clichê também? Ou a gente tem que Pode. tentar ser o menos clichê? É pra você Na responder frase e a gente clichê. comenta um pouco sobre essa frase. Porque você Tá. deve ter ouvido muito, você também deve ter ouvido muito. Vamos lá pra primeira. Doutor, você precisa me passar alguma coisa pra emagrecer. Fala aí, quantas vezes você já recebeu essa frasezinha no zap, assim, Cara, rapidinho? Hoje eu mandei pra ele isso. Olha. Antes de vir pra cá, eu falei assim, ó, quando acabar Inclusive- o podcast, pode ficar uns 5 minutinhos. Não, eu acho muito engraçado o seguinte, até umas semanas atrás eu recebi uma paciente que ela assim, eu sigo muito nas redes sociais, né, os pacientes, e aí a paciente viajou, tava fazendo tratamento, né? Eu amo que a gente descobre as coisas. Aí ela viajou, né? E aí era assim, a viagem dela, 30 dias viajando. Aí eu entrava no Instagram, assim, foto de brinde de taça. Comida. Comida, bolo. comida, Gin, bebida, vinho. comida, bebida. Tá, comida, bebida. Aí, pratinhos. não, aí volta, né? 30 dias depois ela manda uma mensagem, doutor, você precisa me passar alguma coisa pra emagrecer? O seu tratamento não funciona, não tá mais funcionando pra mim. Aí eu, Aí você só nos Print. Aí Segue eu, print. aí eu vi os seus últimos 30 dias de tratamento aqui, ó, olha aqui. Né? Sabe o que eu acho interessante dessa frase? Porque essa frase é real, tá? Eu recebi mesmo. E aí a pessoa bota, você precisa me passar, eu preciso passar uma coisa pra emagrecer ela. Como se eu fosse passar uma coisa que aquilo vai emagrecer ela. É aquilo que vai emagrecer. Não é aquilo que vai emagrecer. Não sou eu que preciso cuidar disso. É a pessoa que precisa se cuidar do processo dela, né? Do que ela almeja, do objetivo. Verdade. Então é uma coisa que acontece muito. Vamos pra Verdade. próxima. Agora é pra Ju. Como você faz pra chorar, hein? Acontece, né, Juliana? Oh, perguntam muito isso. E aí? Tu responde o quê? A gente chora na cara da pessoa? E às vezes jovens atores perguntam isso também. Como Sério? faz pra chorar? Você tem algum método? Ai, eu odeio isso. Eu tenho um método. Assim, o choro, ele é um aprendizado. Ele não existe não é uma varinha de condão, assim, que acontece que você, agora eu vou chorar. Não, o choro, ele é decorrente de uma emoção. O choro é fisiológico. Então, como a gente chora naturalmente? Quando algum botão interno, emocional, Sim. é apertado. Então, assim, todos os sinais. Primeiro vem o bolo na garganta, daqui a pouco você sente o entumecimento, a área dos olhos, e você chora. Mas aquilo precisa ser despertado por uma emoção genuína, Você tem que sentir. que você não pode provocar artificialmente. Uhum. Né? Não existe, vou beber mais água. Não tem como provocar isso artificialmente. Isso é bem interessante você estar falando, porque chorar pode advir de várias situações. Pode advir de uma grande De uma tristeza, alegria. pode advir de uma alegria e pode também advir de várias coisas. Por exemplo, eu desde pequeno faço meditação, né? E eu, durante as minhas meditações, que eu não realmente tenho uma meditação profunda, eu choro. Chora. Aham. E eu achava que isso era um problema, inclusive, na época eu falei, Não, gente, isso imagina. mas não, na verdade é uma autorrealização, de fato, Sim. entendeu? Então isso pode se manifestar de várias formas, mas no caso dela eu acho que tem que ter um treinamento. Mas aí que tá. Aí eu vou tentar chegar nessa parte. E aí, o que você, como ator, começa a aprender? Que ferramentas eu preciso usar para ter essa emoção genuína? E aí você começa a prestar muito mais atenção no seu comportamento no dia a dia. Por isso que Na vida ator, real. na vida real, ator é um bicho muito maluco. Então, eu comecei a observar, assim, ao longo desses 22 anos, quando eu chorava de verdade na minha vida, nas minhas coisas, o que tinha sido vindo, né, os gatilhos para aquele choro. Normalmente, o choro é feito de memória. Aí tal da memória emotiva. Memória emotiva, memórias que você tem de alguma situação que levou para aquele ponto. Então, assim, Stanislavski, isso é Stanislavski puro. eu vou chorar de saudade. Eu tenho uma cena que eu preciso sentir saudade. A palavra saudade não te remete a um desejo de chorar. O que vai te dar a vontade de chorar? A pessoa São as que você tem memórias saudade. que você tem da pessoa que você tem saudade. Normalmente, não memórias ruins, boas memórias. Então, se eu preciso sentir saudade de um filho que se foi, no meu trabalho de atriz, eu preciso inventar essas memórias. Se eu não tenho essas cenas gravadas previamente, eu vou inventar. Então, eu vou inventar um dia que eu peguei
esse filho e joguei ele pra cima no colo. Eu vou inventar um dia que ele veio correndo na minha direção, saindo da escola, de uma escola que não existe, que eu invento. E aí eu vou imaginar essa criança vindo correndo na minha direção e eu peguei ele e eu vou brincar de um dia que essa criança pegou no meu ombro e falou: mamãe, eu te amo. Enfim, eu tô inventando aqui um monte de coisa Você tá também. quase chorando aqui agora. São essas memórias, esse conjunto de memórias. Eu vou lembrar do cheiro dessa criança. Sensoriais, táteis. E aí, esse conjunto de memórias é que me vai trazer essa emoção e, consequentemente, esse choro. Tu já usou cristal japonês? Eu usei cristal japonês uma vez, pra nunca mais na minha vida. É horrível. Eu me arrependi amargamente. Tu chora 5 Desculpa dias minha depois. ignorância médica. O que é O que é cristal, cristal japonês? japonês? Vamos falar pra essa É galerinha sal? É leiga? salzinho? Fala aí, Ju. Cristal japonês é um Vic. cristal, Quase como se fosse um um Vic, Vic, vapor. uma coisa com cheiro de cânfora, né? Tá. Muito forte. E todos os maquiadores de TV têm, é tipo um batonzinho assim. E aí você tem que colocar ele meio aqui, ele fica soltando aquela coisa ardida. Tá. E aí você chora artificialmente, mas também o olho fica super vermelho. Tu não grava mais nada depois. Depois você fica uma vez. Pra que foi que eu usei isso? Eu acho que foi na minha. A gente ia fazer uma sequência que era um incêndio e todo mundo tinha que ficar chorando por muitas horas, assim. Muito Qual novela? Qual tempo. novela? Eu acho que foi o quê? Ou foi o Clone? E era uma sequência assim. O núcleo principal, claro, iam gravar as cenas do núcleo principal e quem estava assistindo aquilo tinha que Entendi. ficar no pano de fundo ali chorando Coitado. durante Já tava muito desfocado, tempo. tadinho. Aí, assim, eu falei, ai, eu não aguento mais chorar. Aí, nunca mais, assim. Foi a pior experiência da minha vida. Eu acho que entrou demais dentro do olho. Eu fiquei, não quis mais usar aquilo. Eu vejo que os atores também não usam. É uma lenda, né, que usa, mas a maioria, assim, que eu sou ator também, tá? Te falar Eu a sei, verdade. eu Tu sei. sabe? Eu sei. Ah, não sei, a fofoca escorre, né? Ó, A gente não sabe da minha vida. Eu sei, a pessoa Me segue no confessou. Instagram aí, então. Tá bom. Vai chorar, hein? Eu vou ser um pouquinho de cristal. Gente, vou da memória emotiva. Eu vou aqui na respiração. É isso. Eu fiz um curso com o Milevix, que aí foi muito da respiração. E a respiração ajuda muito. Ele ajuda pra caramba, é muito maneiro. Muito. Eu adoro o Milevix. Eu Um beijo fiz pro um curso com ele Milevix. Eu adoro. Fiz 2 cursos dele. Vamos pro próximo. Pode ver meus exames aqui rapidinho? É a clássica, né? Pode falar palavrão aqui, não. Pode, né? a gente Pô, bota isso aí é pi, foda, foda, cara. Não, eu acho o seguinte. Explica pra... Não, Não, deixa- eu tenho aqui, ó. Isso, no é. WhatsApp. isso. Não, isso aí. Posso te dizer uma coisa? Pode. Isso é muito, eu acho assim, também. É do profissional, né? Do comportamento dele com relação a deixar regras claras. Você imagina, por exemplo, hoje eu vou sair daqui e vou atender lá até as 9 da noite. Uma quantidade imensa de pacientes me mandam WhatsApp por demandas, né? Que lógico que algumas coisas são urgentes, a gente entra em contato pelo telefone, fala, etc. Mas, por exemplo, às vezes chega e manda assim, saiu o meu exame. É sempre Aí tem 80 páginas, né? Pô, dá uma olhada. Tem alguma coisinha aqui, não sei o que tá alterado e tal. E Dá aí você uma olhadinha. dá uma olhadinha. E aí isso é difícil de olhar. Porque quando a gente vai dar uma olhadinha no exame, isso significa perder pelo menos meia hora. Por No quê? mínimo. Eu não lembro de todos os casos dos pacientes. Eu vou ter que entrar no prontuário do paciente, eu vou ter que abrir o histórico todo, como estavam os exames anteriores, vou ter que olhar todos aqueles novos, vou ter que ver o que eu prescrevi, vou ter que ver qual a opção de tratamento que eu escolhi, para aí sim chegar numa conclusão e dar o retorno. Então é uma consulta, basicamente. Então, o que eu, às vezes, normalmente faço? Se eu vejo que é uma coisa que tá muito ruim, Ai, gente, eu nunca falo, mais eu vou mandar Não, todas pode essas mandar. Eu falo assim, olha, eu vou ter que te encaixar aqui de urgência, porque tiveram muitas alterações, entendeu? Aí você vem. Mas, normalmente, eu já passo orientação para o paciente. Falo, olha, você vai fazer o exame, daqui 30 dias vai trazer para mim na próxima consulta. Se tiver alguma coisa alterada, você vai mandar aqui para a equipe, aí lógico que a gente tem lá a equipe para analisar, e se tiver alguma coisa muito ruim, Eles avisam. eu vou entrar em contato com você, lógico. Tem paciente que é mais desesperado, né, que liga, que... Você apontou pra mim por quê? Tu ligou pra você ele, não. Não, você não, tô dizendo, mas tem paciente que é mais Tô aqui esperando a desesperado. minha próxima consulta, louca pra mandar mensagem pra ele, não mandei. Mas olha, isso acontece, mas é muito de... E tem gente, e aí até assim, defendendo o contrário, já aconteceu do paciente ficar com vergonha de mandar, ter um problema e chegar até, por exemplo, usando ter um efeito colateral de um medicamento, ir pro hospital e eu ficar não sabendo te avisou. depois, porque um colega do hospital viu que eu era meu paciente e me ligou. Aí eu falei, não dá. Então, assim, acho que tem muito extremo, né? Foi bom se todo mundo fosse ali no meio do caminho, nem muito, nem pouco. Mas isso é clássica, aí vocês mandam direto. Mas olha, o médico gosta muito de eu adoro falar com os pacientes, sabe? E às vezes eu tenho a lista lá de aniversariante,
que eu peço sempre pra secretária, me manda todo dia a lista de aniversariantes. E tem gente que eu gosto muito, que eu faço, poxa, eu vou mandar uma mensagem aqui pra esse paciente. E é muito legal isso. É bacana. Isso. Você tá dando mole. Tô dando pode mandar. Porque é muito legal quando você tem esse contato. Sim. Eu vejo, eles mandam mensagem, pô, aconteceu isso, olha que maneiro. Meu exame assim, comprei calça tal, usava 46, agora tô usando 40. Aí manda foto da calça. Acho uma maneiro Ai, isso. que massa. Esse Nossa, contato, isso é assim. uma super realização, É uma né? vitória pro cara. E quando você recebe isso, você fica feliz. Você fala, pô, ajudei essa pessoa, cara, olha que maneiro. Eu já recebi, a vendedora da loja foi lá no consultório, porque a cliente foi lá comprar e tava... eu falei, eu sempre pergunto, e aí, como é que você me achou? Ela, não, doutor, eu vim porque a minha cliente, eu trabalho na loja tal, e a cliente foi lá, tava toda feliz, trocando o guarda-roupa todo de roupa dela, porque ela... E eu falei, da onde tá vindo essa felicidade? Ah, porque eu fui no médico e tal, e aí ele me passou um tratamento, e você tem que ir lá também, e aí eu marquei a consulta com você. Aí você fica feliz Ai, quando que tem esse contato, máximo. assim, com o paciente. Eu gosto. Mas isso é uma coisa também legal, assim, eu vejo isso muito hoje em dia também, né? Não é porque você prestou um serviço para alguém, como um médico, como um advogado, como, enfim, qualquer que seja a sua função, que você é obrigado, teoricamente, a ter um canal de resposta que aquela pessoa acredita que exista. Então, por exemplo, WhatsApp, nem todo médico, às vezes tem médico que ele não usa o WhatsApp. E nem dá o número, é verdade. Então, assim, cada um tem uma maneira de trabalhar. Por exemplo, eu uso o WhatsApp, eu acho uma ótima ferramenta, né? Mas já vi muitos casos até de colegas que tiveram problema porque, enfim, o paciente, ele não deu o WhatsApp, não deu o contato. Lógico que é legal, eu acho bem bacana o médico dar o contato para o paciente, isso é fundamental, né? Eu também acho. Mas, realmente, a ferramenta, o WhatsApp, às vezes ela se torna muito... Por exemplo, estou em consulta ali atendendo, chega um áudio de 5 minutos. Cara, não tem nem como escutar o áudio do paciente, Mas você vê, entendeu? no final das contas, é tudo uma questão de bom senso Sim, também, sim, né? sim. Eu acho que a gente precisa ter, o paciente precisa ter esse Lógico. contato com o médico, Sim, assim. tem que ter. Mas Pra se também tem sentir que ter a seguro. noção, não Sim. pode ser um Joselito de ficar mandando um áudio de 5 minutos. Entendeu? Tem Só no vezes 2. um mínimo de noção. Eu falo assim, não, cara, vou perguntar uma coisa pontual aqui e foi. Eu tenho muitos Boas. pacientes mais idosos, né? E é muito engraçado. Tem os pacientes que me mandam todos os dias coraçãozinho de manhã. Um É muito bom legal, dia, né? Isso é muito legal. Igual aquele bom dia com Flor, girassol. Aquele né? bom dia da animado, avó. né? Aquele animadinho, Minha com animação. Minha avó é a rainha disso. Vamos pra próxima. Grupo da família É tem grupo da família. Esse personagem foi um presente do Valcir pra mim. Isso é uma frase. Muitos atores falam isso. Você vê um Altas Horas, aí o cara tá lá, aí ele fala, não, adorei fazer esse personagem, foi um presentão do Valcir. Tu já falou isso? Ou tu já ouviu alguém falar É isso? verdade. Eu provavelmente já falei. Eu já devo ter falado até um presente do Valcir, Valcir. especificamente, porque já fiz 2 trabalhos com ele. Mas eu entendo, assim. Esse é o clichê que é... Cada personagem é um presente mesmo. Essa que é a verdade. Porque quando aquele personagem foi escrito pra você. A né? maioria das vezes, Rola isso? sim, rola. Assim, quando você vai entrando num lugar de protagonismo, é claro que ele foi feito pra você. O autor né, já escreve pensando. Claro, acontece casos de o autor escreveu, você não pôde fazer por um motivo ou outro. Teve uma vez que agora não vou nem lembrar o autor, mas eu engravidei, né, do meu 2º filho. Então, assim, a personagem tinha sido escrita pra mim e eu fiquei grávida e não rolou. pude, e outra atriz fez. Mas, normalmente, é um presente, sim. Algo feito sob medida pra você não deixa de ser um presente. Então, esse é um clichê real, gente. Sorry! Vamos pro próximo. Me vê aí um atestado pro meu sobrinho. E aí? Isso é uma coisa que era muito comum, né? Tu dá esse atestado? Cara, Que não você tem faz? como, cara. Você não dá! Não dá. Ai, que vou te falar. Porque agora né? inventaram um negócio que é o Cremerge tem o digital. Então Sim. acaba sendo mais fácil pra gente. Facilitou e também atrapalha, porque você acaba tendo muita demanda toda hora. Mas é só fazer isso, é só uma receita, é só um atestado. Cara, não é só, é um documento. Eu tô atestando que aquele cara passou por mim. Normalmente é assim, se é um paciente que já é meu paciente, problema nenhum, ele solicita, eu faço, que eu sei o histórico dele, etc. Mas às vezes acontece isso, né? Você pode... Meu filho, meu sobrinho... Você não sabe nem o nome da pessoa. Essa aqui é a questão. Então, o que eu normalmente faço? Eu já fiz algumas vezes. Eu falei, olha, faz o seguinte, traz seu sobrinho aqui na clínica, só pra eu dar uma olhadinha nele. E aí ele aparece? E ele, assim, vejo que é um menino bem saudável, né? E a gente até ajuda. A orientação do Conselho de Medicina, realmente, é a gente examinar, fazer uma consulta para fazer isso, né? Mas, assim, esse é o tipo de coisa que acontece,
Mas Ai, não... que saia justa, É uma né? saia Uma muito saia justa. justa, mas realmente é uma coisa que, assim, é errado de ser feito, sabe? E eu acho que a gente tem que... Eu gosto muito disso. Tem coisas que tem que ser certas. E essa é uma delas, porque é uma responsabilidade muito grande. Você imagina, às vezes a criança, o sobrinho dela pode ter uma doença cardiovascular, alguma coisa que a gente não sabe, né? É, lógico que normal, isso é mais raro de acontecer, mas é legal, a gente pelo menos dá uma olhadinha, né? Sim, aí... Aí, olha, eu quando era criança pedia muito atestado pro pai do meu Gente, amigo que era poder- médico. E ele falava assim, gente olha, não vem aqui em sabe, casa né? rapidinho só pra eu te ver. E eu lembro disso, eu ia até a casa Você dele, ia era vizinho, chateadão lá. eu chateadão lá, ele só me olhava assim, não, por que você precisa do atestado? Não, é pra fazer natação. Não, toma aqui, filho, toma aqui, pode levar. Você tá bem, tá tudo jóia? E dependendo pra que é também, né? É, lógico, né? Dependendo do Precisa que ir é. pra escola. É. Ah, pra escola, essas coisas, né? Aí é mais É, tranquilo. é um bom senso, é o que você É. falou lá. A É. gente tem que entender... Felizmente, o atestado para esporte, graças a Deus para academia, não tem mais, né? Agora tem lá um questionário e a Tem muitas pessoa. que tem ainda. Então, que mas, eu não, recebo mas alguns. elas não podem fazer Não, isso. não pode exigir? Não, pela lei, Ah, elas. é? A pessoa vai lá e faz vários xizinhos se ela tem alguma Tem, coisa. É é autorreferido. Se ela marcar que tem alguma coisa, aí ele é obrigado a apresentar um atestado. Né? Mas se ela não tiver, ela não precisa mais. Isso é uma dúvida muito comum. Aí vamos mandar pra Facilitou, o paciente, então. facilitou. Fala pra É. tua academia que não precisa mais de atestado. E aí virou É, uma briga. a academia que exige, ela tá errada, né? Ela não pode fazer isso, né? Bom Lógico saber. que, sim, a gente não consegue controlar tudo, mas Ah. de fato não precisa, né? Vamos pro próximo. Como você faz pra manter a forma, hein, Ju? É uma Ai, pergunta bem clichê. Porque eu não Ai, falei, cara. Esse é então. o tema do programa, já falar de corpo saudável. Esse é o gancho pro tema do programa. então voltamos. Voltando. Entendi. Como você faz pra manter a forma? Oh, meu Deus. Essa Como é que pergunta- faz? como é Essa que é a faz? pergunta mais difícil Existe até alguma agora. coisa específica pra manter um corpo saudável, pra manter a forma em si? O que é a forma? Tá. Assim, essa pergunta, ela vai variando ao longo dos anos, né? Quando eu tinha 20 anos, eu não fazia nada pra manter a forma. Assim, fazia de bobeira. Um agachamentozinho É, ali, olha lá. eu nunca tive tendência a ganho de peso ou sempre tive um corpo magro. Meu pai é muito magro até hoje. Então, assim, esse é o meu DNA. Eu acredito muito nisso, né? Nessa Você não só acredita como é provado. assim, nessa coisa do É o que nós chamamos de epigenética. A Exato. vida que seu pai teve passou todas essas modificações para você, né? Então a vida que a gente leva influencia na saúde dos nossos filhos. Se eu fumo, meu filho vai ser menos saudável, né? Se eu faço atividade física, ele vai ter uma produção de citocinas diferente de se eu não fizesse atividade física. Então, isso é o que a gente chama de epigenética, mudanças do DNA, né? A gente passa o DNA, mas com várias alterações ao alterações longo partes mais ativadas, menos ativadas e algumas pequenas alterações, né? Até a pessoa que tem a família obesa, ela não tá fadada a ser obesa. ser obesa. Ela consegue, com hábitos de vida, até o que a gente falou, pelo exemplo também, né? Se eu fumo, eu tô naquele exemplo. Se eu não faço exercício, eu tô naquele exemplo. No ambiente obesogênico, Então, a nem mesma tudo coisa. é herança genética. Nem tudo é assim. Nem herança tudo. genética. E isso é muito incrível. Então, eu uso muito como uma ferramenta, assim, cara, você quer tá num processo de emagrecimento? Beleza. Mas, meu pai meu avô a família inteira é. Mas você não tá Às vezes a fadado. pessoa acha que é refém da genética, e não é? sei. E acaba sendo uma desculpa, né, às vezes. Exatamente. Bom, então, e aí, eu sempre gostei de me movimentar o corpo, sempre gostei muito de dançar. Então, sempre fui propensa a me movimentar. Gosto da atividade física. E aí, claro, conforme você vai, a vida pública também na TV, sempre vai te colocando no track ali, né? Você vai ficando, assim, preocupado com a alimentação, bons hábitos, se alimentar bem. Então, você vai fazendo escolhas. Mas eu tive uma criação, por exemplo, eu nunca sabia o que era, nunca soube o que era arroz integral. A minha mãe não me criou assim, né? Agora eu tomo cuidado com isso. Então, assim, a nossa geração também tem uma mentalidade um pouco mais voltada para esse tipo de preocupação. E não foi algo que os meus pais... Né, a gente lá em casa comia... Minha mãe fazia... Sabe aquele frango, a passarinha, aquele frango que você botava uma sopa de cebola em cima? Sei, no pó. Um pó. Um pó, sei. Aquilo ali era toda Ainda existe, semana, ainda tem, entendeu? ainda existe. Tem nada mais bizarro do que comer aquele pó, aquele preparo. Mas a gente, na minha infância, me alimentava assim.
Depois eu fui percebendo que, cara, isso não é legal, eu não quero tomar isso, eu não quero tomar suco de pozinho, Sim. né? Consciência que você vai criando, assim. E aí tem as minhas restrições. Eu acho que, assim, quando eu quero manter o peso, eu continuo na minha linha. Não como pão, eu como pouco açúcar, malho para poder tomar o meu vinho, tomar a minha cerveja, que eu gosto. Então, eu vou nesse equilíbrio aí. Eu acho que é assim que se mantém a forma. E quando eu quero perder peso, Aí tu se policia. aí eu preciso treinar mais. Então tu vai no pra exercício físico. Pra mim funciona assim. É no Eu exercício. eu tô mantendo aqui. Eu faço a minha atividade física de velocidade cruzeiro ali, né? Mas eu preciso perder peso. Claro, eu tenho que manter uma alimentação balanceada, equilibrada, mas acentuar um pouco a minha atividade física. Pra mim, eu tô com 43 anos, é assim que funciona. Boa, boa. Henrique, tu já recebeu um paciente que chegou lá e falou, então, quero ficar com o corpo da Juliana Paz aqui, ó, uma foto. Um Aí monte, um Cauã né? Raymond, uma Bruna Marquezine, que aparece assim, aquela foto. Porque já aconteceu isso. Mostra a foto da pessoa que ela quer ficar com o corpo. E aí, o que você fala? Eu falo, olha, isso é uma coisa que não existe. Eu posso te dizer que eu vou tentar te ajudar a colocar você na sua melhor versão, né? Você tem a sua melhor versão. Lógico que você pode ter as pessoas que você se espelha, né? Ou físicos que você acredita que são bonitos, mas você tem que ter a expectativa de que existe uma limitação física pelo seu histórico, né? Então, assim, tudo que você fez durante a sua vida, né, durante anos, a gente talvez não resolva em meses, né? E assim, a gente vai deixar você na sua melhor versão. Qual foi a sua melhor versão até hoje? Aí a gente começa nesse enredo, né? Você tem uma fotografia? Onde você quer chegar, né? Então aí a gente transfere a responsabilidade que ele jogou para nós e que ele tem um espelho. Eu peguei essa responsabilidade que ele jogou para mim, amarrei, fiz um presentinho e joguei de volta para ele, né? Então isso é bem legal, essa troca. Mas é bacana a gente sempre usar o paciente como a ferramenta para transformação, né? E não o oposto, Sim. usar exemplo. E vai É que às vezes a gente vê aquele... Assim, eu tô me colocando no lugar da Sim. mulher que pede que quer alguma coisa. Às vezes não é que você quer aquele corpo, mas você quer aquele... Padrão. Aquela estética. Aquele ou padrão. Deixa eu dar um exemplo para ver se eu consigo me explicar. Eu, quando tinha lá os meus, sei lá, 19 anos, eu não tinha a perna tão torneada como eu tenho hoje. Mas porque eu não fazia exercícios específicos para conseguir esse resultado. Então, assim, eu via as mulheres assim com aquele shortinho e com aquela demarcação aqui na lateral da coxa. E uma vez eu fui no médico e falei, eu quero ficar com a perna assim. Eu tinha uma perna magra, assim, né? Uma perninha. Eu quero ficar com a perna assim. Aí, enfim, claro que ele me falou o que eu tinha que fazer. Você tem que fazer um pouco de musculação e tal. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Tirar um pouco do carboidrato, blá, 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 blá. Então, assim, na verdade, não é que eu queria aquele corpo exatamente, mas eu queria que o meu ficasse um pouco mais próximo daquilo, né? Eu queria aquele resultado. E você só quer aquele resultado. Você não sabe tudo o processo que a pessoa fez pra chegar atingir até naquele ali, eu não resultado. sabia. Acontece, Henrique, que às vezes a pessoa passa por esse... Tá lá, enfim, que é o corpo do fulano. E aí ele vai para uma alternativa mais fácil, que é a anabolização. Uhum. Tanto para a mulher quanto para o homem. Como que você lida com isso quando é uma questão estética, puramente estética? Quer fazer um ciclo, vamos fazer não sei o quê. Como é que você faz? Então, essa é uma questão muito atual hoje em dia, né? O número de prescrição mundialmente de hormônios aumentou muito com esse fim, né? De você mudar a concepção física do indivíduo, né? Isso é uma questão bem polêmica, né? Mas, assim, minha visão sobre esse tema. Eu acho que, assim, todas as pessoas têm dores, né? Pode ser uma dor estética, e pode ser uma dor física, pode ser uma dor psicológica. E eu acho que a gente está ali para ajudar o indivíduo, né? É lógico que hoje, por exemplo, a gente faz tratamento com hormônio, por exemplo, para mudar o sexo de um adolescente. Isso é regulamentado. Então, eu, assim, apesar da orientação de nós, né, até dentro da especialidade, não usar hormônios para fim estético, né? Eu acho que, assim, eu prefiro cuidar de um paciente e acompanhá-lo do que ele fazer bobagem por conta própria. E a grande verdade é que muitas pessoas fazem bobagens por conta própria. Fazem mesmo. E a maioria que chega lá já fez uma bobagem.
Então, já vi quadros, às vezes, de indivíduos que, por exemplo, ficaram inférteis porque usaram anabolizante por conta própria, né? E aí, até procurou um profissional e o profissional, em vez de... Eu vejo muito isso, em vez do profissional abraçar o paciente e ajudar ele, né? Falando, vem aqui, vamos te ajudar, o que está acontecendo, o que você está fazendo? Ele deu o comportamento contrário, né? Então, assim... Por que que você fez? Por que que você fez isso? Exatamente, isso é um absurdo que você fez, né? Ou até campanhas institucionais que fazem, né? Para, assim, bomba mata, essas coisas, né? E o cara tem até medo de ir no médico porque ele acha que ele vai ser totalmente repreendido, né? Acontece Então, muito. eu acho assim, tem que se ter um cuidado hoje. Até existem, inclusive, hormônios que pioram o corpo da mulher. Então, por exemplo, pílula anticoncepcional, que, cara, a nossa geração pegou isso. Uma menina de 11 anos estava entrando na puberdade. É normal ela ter os sintomas da puberdade. E aí, para evitar o sintoma da puberdade, enfiavam o hormônio na menina. Até hoje se faz isso, né? Menos. Mas se fazia isso, e assim, meninas que chegaram a 18 anos nunca tiveram um orgasmo na vida, porque usavam uma pílula anticoncepcional que bloqueava totalmente a testosterona da menina. Ela nunca soube o que era orgasmo na vida porque ela usou uma pílula desde os 11 anos de idade. Então, me desculpa, assim, onde a gente quer chegar na saúde das pessoas, né? Caramba, então, nossa, assim, eu nem sabia que sim, isso é uma temática muito séria, né? Assim, você já deve ter falado sobre isso aqui, né? No podcast. Então, assim, isso é muito sério, porque a saúde sexual também sim, é algo que super, né? Super. é qualidade de vida. Exatamente. Então, hoje a gente tem vários métodos contraceptivos que não fazem essa mesma coisa. Lógico que a pílula tem as suas aplicabilidades em algumas condições metabólicas, né? De alguns pacientes. Mas a reposição hormonal, quando a gente tem um alvo estético, ou se a gente quer estruturar alguma coisa, a gente tem que ver a individualidade daquele paciente, como ele é, como ele está, o que ele precisa, o que ele pode fazer, o que ele já fez, né? Então, acho que a gente tem que cuidar das pessoas, né? Acolher. Nós, como médicos, temos um juramento que é não cause dano, né? Primeiro, não cause dano. Então, assim, eu não vou causar um dano para o paciente, mas deixa eu ver o que está acontecendo, o que ele precisa, se ele tem realmente algum déficit, se ele não tem, e a gente fazer um tratamento individualizado, que a gente tem uma regra de sim ou de não, entendeu? Eu tenho um paciente que ele veio porque ele estava querendo engravidar e ele fez a anabolização durante muito tempo, por conta própria, com vários médicos, sem médico. E ele estava querendo engravidar e fez um espermograma e deu ali, oligospermia. Ele não tinha espermatozoide. E aí isso começou a causar um problema no relacionamento dele e a gente fez um trabalho longo de alguns meses para ele voltar a produzir espermatozoide. E ele voltou. Aí ele me mandou a foto do espermograma todo feliz. Pô, voltamos, pô, que legal, assim, a gente conseguir... Acontece, poucas pessoas têm, né, ficam estéreis depois de usar uma anabolização. Mas é um trabalho. Mas pode acontecer. Pode acontecer e demora, às vezes. Pode demorar anos para voltar a produzir, né? Eu tenho a sensação, assim, eu tô perguntando mesmo, como leiga, assim, que durante algum tempo... É como se tivesse existido uma demonização do hormônio, ou da terapia hormonal. Sim. E que de alguma Como se você fosse errado pra fazer uma terapia, uma reposição. Meu Deus, ela faz terapia, mas ela usa isso hormônio. Hormônio, como se fosse... E que hoje, assim, existe uma hoje uma linha que... Eu vivo muito... Sabendo trabalhar com isso, eu não sei. Isso. É isso mesmo. Eu vivo muito isso, porque eu tenho muitas pacientes pós-menopausa, né? E aí você podia até botar essa pergunta assim, doutor, reposição hormonal dá câncer, né? Eu fiz essa pergunta pra Renata quando ela veio. Então, assim, hoje um dos grandes trabalhos, até que eu tenho com os próprios médicos, até em congressos, etc., é de estar trazendo palestras, informações de que, assim, aquela história, né? Uma mentira dita várias vezes, né? Ou uma coisa que se mostrou no momento se torna verdade. Assim, o mundo dá voltas, as coisas mudam, né? A gente não pode hoje, em 2022, ficar se baseando num estudo porcaria que foi feito há 20 anos atrás, né? Então, hoje, todas as evidências mostram que não é assim, né? Isso para várias reposições hormonais. Então, lógico que existe um limite de benefício. Se você fizer um anabolizante numa dose alta para um indivíduo, cara, vai ter alteração cardíaca, vai ter lesão renal, né? A gente está falando aqui de uma reposição que traga benefício para o indivíduo se for necessário, né? Agora, isso é uma coisa muito comum, né? E, assim, é uma pergunta muito... Não, porque as pessoas acham mesmo, não, mas eu tenho histórico já de câncer. De câncer, não posso. Minha mãe teve trombose. Posso. Tem isso também. A gente falou nesse programa, a gente falou de reposição hormonal, né? Na mulher na menopausa. Aí a gente desmistificou várias coisas. É muito legal. Informação, cara. É passar informação pra melhor coisa. Porque a gente tira da estética, que também, por exemplo, no seu caso, você trabalha com o corpo. É isso aí que você
precisa da sua Sim. ferramenta de trabalho. E tem personagens que precisam estar mais fortes, às vezes engordar. Já aconteceu isso? Você já precisou emagrecer ou engordar ou ficar muito saradona para algum personagem específico e precisou fazer algum artifício, usar de algum artifício para isso? Assim, tem um lado que a gente, que eu acho que hoje a gente tem trabalhado, assim, que é de não ficar tão aprisionado a esses padrões que são apresentados como os perfeitos estéticos e tararara. Mas, às vezes, existe uma adequação à personagem que a gente fica afim de fazer. Então, quando eu fui fazer Gabriela, por exemplo, eu tinha acabado de dar à luz o Pedro, meu primeiro filho. Eu senti necessidade de perder peso porque a personagem era uma mulher que vinha do sertão, da seca, fome. Então, assim, não fazia sentido Ela tá super nutrida. ter uma mulher muito nutrida. Então, pra mim, se adequava a personagem, eu sentia nesse... mas por que isso aqui? Eu não quero emagrecer porque eu quero ficar magrinha pra fazer Gabriela. Porque a Gabriela é uma mulher que passa fome e sede. Então, eu precisei dessa linha de corpo que se adequasse Physique mais the whole. ao personagem. Depois, quando fui fazer a Bibi, não existiu nenhum pedido da direção, assim. Eu quero que você fique assim, assim, assado. Não. Mas no meu sonho visual da personagem, ela precisava ser uma mulher mais Parruda. robusta, mais forte, porque... Porque é inspirado na Bibi, né? Isso, qual é o nome dela mesmo? na Fabiana, Não que eu estivesse pensando na figura da Fabiana, mas... Porque não foi uma biografia, né? Não, foi exatamente. Não, foi livremente inspirado. Mas eu vi a Bibi como uma mulher de força. Então, esse signo, traduzido um pouco na figura, me facilitaria contar essa história. Legal. Então, eu intensifiquei os treinos naquela época, assim. Principalmente a parte superior, porque tronco. é o que aparecia mais, né? A Legal. gente tá sempre meio plano, assim. Então, eu lembro que eu malhei bastante essa parte. Teve uma época que eu teve que até que dar uma segurada, porque eu tenho tendência a ficar como o trapézio. Ai, maneiro. Gui, saiu um estudo teu agora da importância do uso de beta-glucana no exercício físico, tanto para overtraining, né, para quem malha muito e porque ajuda muito na inflamação, né, diminui a interleucina 6, aumenta a interleucina 6, não é? Então. Explica melhor pra gente como é que esse é? estudo. Vou botar aqui beta-glucana, como é que é? Uso de beta-glucana. Beta-glucana. O que é beta-glucana? É uma substância, a gente vem fazendo vários estudos científicos, né, com substâncias, e isso é muito legal porque a gente tem uma pressão muito grande da indústria farmacêutica só para testar remédio. E a gente vem fazendo estudos com suplementos, com fitoterápicos, então isso é bem legal. E a gente vem vendo a aplicabilidade de substâncias. A beta-glucana, ela já era uma substância, ela é encontrada naturalmente, produzida pelos fungos, está no cogumelo, né, ela está na aveia. É uma substância que faz o que a gente chama de treinamento imunológico. Então, melhora a nossa resposta imune. A gente já sabia disso. A gente tem estudo mostrando que reduz infecção de trato respiratório superior. Você pode até suplementar para criança. É muito legal. E é uma substância hoje largamente utilizada nesse cenário imunológico. E a gente quis testar essa substância ou ver as evidências dentro do esporte, né? E a gente observou que ela é muito importante para o atleta, porque normalmente o atleta, por grande volume de treinamento, competições, ele fica doente. E a gente demonstrou que essa substância, ela não só evita esses fenômenos, né, do indivíduo ficar doente nesses períodos inter-eventos, ou quando faz um aumento da carga de treinamento físico, mas também na regeneração muscular e de lesões cicatricial. Né? Porque, na verdade, quando a gente faz um treinamento de musculação, ou até um exercício físico extenuante, a gente faz lesão do músculo, né? Por isso é que tem marcadores até sanguíneos, a CPK aumenta, que é um marcador de lesão do músculo. E essa substância ajuda nessa recuperação muscular, então é muito legal. Aumenta macrófago, é isso? Na verdade, essa substância é a seguinte, a gente tem células de defesa que a gente chama que são os nossos soldados, né, os neutrófilos, que elas reconhecem essa substância, pegam ela, englobam, né? E aí elas demonstram para as nossas células generais, que são os linfócitos, as células que pensam o que vão fazer, né, com o sistema imunológico,
e elas estimulam o que a gente chama de regulação imunológica, ou seja, nem todo mundo acha que um sistema imune potente é um sistema imune forte, né? Não é isso. Quem tem um sistema imune forte responde muito e faz um quadro inflamatório, é ruim. Um bom sistema imunológico é aquele que é tolerante, sabe escolher quem está passando. Então você está ali escolhendo, ó, esse aqui para, não, esse aqui pode passar, esse aqui para. Que faz a blitz direito. Exatamente, faz a blitz decente, entendeu? É isso aí. Então isso é bem bacana. E a gente vem estudando isso, demonstrando, e a beta-glucana é uma substância maravilhosa. Mas é só para esportistas? Não, pessoas que não são... Você já tá tomando, Ju, fica Eu tô tranquilo. tomando Tu tá tomando? Ela tá tomando Tá já? Eu tomando. confio tanto que eu não tô lendo o negócio, não. Não tá nem vendo, né? Só tá indo lá e tomando. fazendo. É isso aí. É. Ó, vou puxar agora um gancho, uma outra dinâmica, que eu peguei alguns personagens da Ju, e a gente vai traçar um parâmetro laboratorial deles e ver o que eles precisam. Às vezes tem muito, às vezes tem pouco. De alguns personagens que já passaram na vida de Juliana Paz. Ai, ai. Chama. Ai, meu Como é que Deus. chama essa dinâmica mesmo? Exames do Plim Plim. Exames Do Plim Plim. Vamos ver quem é o primeiro. Ah, meu pai. Eita. Maria Marruá. Eita. Conta um pouco de Maria Marruá, como foi fazer, ir lá pra Pantanal, ficar lá naquele rio. Como é que foi? Ai, gente, foi maravilhoso. Olha o Campo Áurico dourado. É mesmo. Olha aqui. Você não tá entendendo. Assim, foi muito bom. A gente tinha acabado de sair de uma pandemia, né? Foi teu Todo primeiro mundo- trabalho depois. Foi, todo mundo trancado. De repente o Rogério Papinha me liga e fala: vamos pro Tem um Pantanal. presente pra você. Tem um presente. E olha só, não é um presente? Presentão. É verdade. Pô, é um puta presente. Vamos pro Pantanal, eu quero que você faça a Maria Marruá. Eu falei: começa quando? Assim, nem pensei. Eu falei: vambora. Foi rápido, assim, do convite até começar a gravar? Do convite até começar a gravar foram uns 4, 5 meses. 5 meses, eu acho, que eu me lembro. Ah, então teve bastante tempo. Até pra você se planejar pro personagem, né? Deu até pra A gente teve pouco tempo até. Eu lembro que já tava tudo meio corrido, assim, já ia pro ar. Então, normalmente as preparações estão até um pouco mais extensas. Dessa vez, não. Dessa vez a gente teve, assim, algumas semanas de preparação e já fomos. A pro Malu Pantanal. teve aqui, a Malu Rodrigues, ela fez a Fofa. Camila Morgato Isso, grande, é. pequena. E ela falou que ela encontrou a Camila 2 vezes só. E ela fez ela, e elas são idênticas. Você vê na televisão e fala, Exato. caraca, é um trabalho de interpretação incrível e muito parecido. Muito parecido. A gente teve isso, assim, de uma fase para outra. Eu só vivi uma Você- fase. Esse contato de observação e sentir um pouco como é a energia do ator e tentar mimetizar um pouco. Mas a Incrível. turma é Quando- incrível, a galera que sabe muito fazer esse trabalho. E aí, o que nesse momento aqui que ela tá mais assim. É mais Depois envelhecida, né? Passou um depois tempo. do passar do tempo, a gente fez a maquiagem mesmo. Ficou perfeito. né? Ficou incrível. De escurecer assim, as linhas de expressão. Aqui, O cabelo né? branco eu já tenho. Aqui já tem. Vou contribuir bem Só não nessa pintou. parte. Não tem nada pra te botar na fórmula pra Tem tirar uma cabelo branco, substância não, que gente? tira, tem. Tem, menino? Tem, Qual que é essa tem. que eu tô precisando Ah, também? se eu falar, vai todo mundo tomar. Me manda depois no Vou zap. te mandar, vou te pelo mandar no amor zap. de Deus. Olha, se alguém inventasse alguma coisa assim que não nasce cabelo branco, tinha que ganhar o prêmio Nobel da paz, do amor e da prosperidade. Putz. Vamos ver o que a Maria Marruá poderia ter. Vamos ver. Aí, ó. Intoxicação de vitamina D pelo sol e um carcinoma basocelular. Tadinha. O que tu acha dessa daí? O sol. Tem Você nada acha a que ela ver. ficou exposta ao sol muito tempo, né? Morava lá e tal. Você acha que o sol causa uma intoxicação de vitamina D? Pode causar ou não? Não causa porque pela exposição solar é autolimitada a conversão, né? A vitamina D, na verdade, a ativação na pele dela é uma ativação só inicial, né? A gente depois tem mais 2 ativações, no fígado e também nos rins, né? Então tem uma limitação. Acho que intoxicação por vitamina D mesmo Teria que só ser se oral. fizer, Se tivesse exatamente, reposição. suplementação pelo sol, muito difícil. E um carcinoma basocelular é o carcinoma de pele que a gente mais tem no Brasil. 33% dos cânceres são câncer de pele. E o carcinoma basocelular é o que mais tem, é benigno, mas Maria Marruá vai ver, poderia Possível. até ter. A gente fazia muitas dessas manchinhas, assim. Porque de uma... De legal, sol, a na caracterização. caracterização. Legal. Em cores diferentes, mas mais avermelhadinhas, outras mais amarronzadas. Legal. O é isso melasma a gente fazia, mesmo. assim. É isso mesmo. A gente levava um tempo fazendo isso. E sujando as unhas também. É. É. Vamos ver a próxima. Maia! É. Como é que foi fazer Maia, Foi gente? maravilhoso, assim. Maia
Foi um presente. Foi presente Da mesmo ou tu Glória fez Pérez. teste? Não fiz teste, não. Eu acho Sério? que... Tu não fez sério. teste? Não. Não, Caraca. porque... na época, eu acho que... Ela nasceu A- pra esse personagem, É. né? A É, Glória, cara, é a verdade. Glória queria que eu fizesse a personagem, claro, por adequação também do physique, assim. Porque você tava não em outra tinha nenhuma. Eu tava personagem. fazendo a Olha favorita. o noveleiro. Eu sou muito noveleiro, tá? Ah, tu é Na verdade, noveleiro Eu mesmo? sou noveleiro. Como é que você sabe? Porque eu sou noveleiro. Tu tava fazendo a favorita e aí tu Isso. teve que morrer pra fazer a Maia. Ah, mas a nossa geração é noveleira, É, né? noveleira. Eu sou noveleira. Não, eu sou mais novo faço que e vocês, assisto. tá? Sou da geração de vocês, não. Sou mais novo. Aí que eu É, sou a sua já noveleiro. não pegou tanto. A sua já não pegou Mas eu tanto. era, É cara. muito triste isso, essa É, pessoa querendo fugir da geração. Galope, Gente. Não, mas assim, isso aí foi, assim, hoje, um pouquinho mais afastada da época, dá pra contar, assim. Foi meio treta esse momento. Foi, assim. rolou um... Rolou uma tensão, assim, porque o Ricardo Waddington, que eu amo de paixão, meu padrinho na minha vida televisiva, me convidou para fazer a Maíra em A Favorita. E eu falei, claro, vamos. Ele falou, eu preciso. Sua personagem no começo, a história vai ficar meio atravancada, mas lá mais do meio pro final, eu preciso muito de você ali para uma Porque era uma triangulação. personagem-chave ali pra desenrolar a história. Para desenrolar. Eu falei, não, vamos fazer. Aí. Oi! Aí. Toda Nutrim de Ideais tá chegando. Aí. Fala mais no microfone. Mais no viu? microfone? Ai, Estão gente, falando eu não aqui no consigo ponto. parar de- Estão me avisando aqui no ponto. Aí, quando a Glória me chamou pra fazer a Maia, o Ricardo não queria me liberar. Não, mas vai ser a protagonista? Eu falei, vai, eu vou ser a indiana, ela vou ser a Maia. Mas não sei. E ficou aquela angústia, né? E eu queria Caraca. fazer, imagina, a protagonista da novela. E aí tive que fazer todo um trabalho, ir lá falar com ele. Ricardo, por favor, me libera, deixa eu fazer. Aí, quando eu fui falar com ele pessoalmente, aí, tá bom, então vou falar com a Glória. E aí, E aí, o João te Emanuel marcou. escreveu finalmente a cena em que a Flora me matava no hospital. Fora da mata essa pessoa. Vamos ver o que a Maia poderia ter. Carência de B12. Será? Por quê? Porque ela é Por quê? indiana. Ela era uma Ah. Brahmane, não era? De uma casta acima? Que tem não era a mais Ela não alta, era- mas era a uma- casta dos comerciantes. Dos comerciantes. Mas, geralmente, os indianos que têm uma casta mais elevada, eles não comem carne de vaca, porque eles... Nenhuma carne, em Eles geral, não comem porque eles é um animal sagrado. E a nossa maior fonte de B12 é carne animal, é carne de vaca. E aí, então. uma das coisas que Maia poderia ter seria uma carência de B12 aí. Vamos falar de B12? Podemos. Uma vitamina super importante, né? Inclusive uma hipovitaminose que potencializa a síndrome pós-Covid, né? A vitamina B12, ela nem é... Assim, a gente tem várias fontes de vitamina B12, até existem fontes vegetais de B12, a gente converte, né, a vitamina B12. Mas uma coisa muito interessante relacionada com a B12 é que muitos medicamentos que a gente usa hoje em dia expoliam a B12. Então, por exemplo, todo diabético que usa glifage, metformina, tem baixa Diminui a absorção. Todo mundo que tem acidez gástrica e usa medicamento antiácido reduz a absorção da vitamina B12. E ela tem uma particularidade que ela precisa de vários carreadores para que a gente coloque ela no nosso sangue e utilize. Então, a gente tem uma proteínazinha na nossa saliva que é chamada aptocorrina, que capta B12. Depois, quando chega lá no nosso estômago, tem o fator intrínseco, que é outra proteína que vai também carregar B12. E no sangue a gente ainda tem outra proteína, que é a transcobalamina, que vai carregar a B12. E a principal ação da B12, lógico que ela tem várias no nosso corpo, né? Mas produzir as células vermelhas é a mais importante, né? As hemácias. Mas ela tem uma ação no nosso sistema nervoso central. É fundamental. Principalmente na memória, né? Exatamente. Quem tem déficit de vitamina B12 ou ela muito baixa, normalmente tem alterações da memória, né? Tem aqueles lapsos de esquecer o que estava falando. Pacientes idosos apresentam muita deficiência de vitamina B12, que nós perdemos também com o passar dos anos, a capacidade de absorver os nutrientes. As pessoas às vezes não entendem isso, né? Eu como a mesma mas eu tô me coisa. alimentando super bem. bem, né? Mas assim, nós perdemos a capacidade, a máquina vai ficando, né? Vai perdendo sua capacidade de absorver as coisas, né? Não só a vitamina B12, como várias outras.
E por isso que a gente precisa estar, assim, olhando. A B12 ela é como se fosse a cereja do bolo. E esse bolo ele é composto por todas as vitaminas do complexo B. Todas são importantes. Então, a gente tem vários estudos mostrando, por exemplo, que a vitamina B6 é fundamental para a longevidade, para a nossa saúde. A gente tem muitos estudos com as vitaminas do complexo B mostrando benefício. Né? Assim, a gente tem estudos com quase todas as vitaminas, e as mais importantes hoje eu diria para vocês que são as do complexo B, em especial a metilcobalamina, né? Que é a B12, que é super importante nesse processo. E tem uma diferença, né? Metilcobalamina e a cianocobalamina. Na verdade, a substância B12 é a cobalamina. Tá. Para que a gente absorva, ela pode ser associada. Ela pode ser metilcobalamina, hidroxicobalamina, cianocobalamina. A forma mais semelhante, a que a gente mais utiliza hoje em dia, é a metilcobalamina. Eu tenho deficiência de B12, eu como carne, mas eu não absorvo. Mesmo se eu fizer suplementação oral e comendo, né, suplementação normal, eu não absorvo. Minha vitamina B12 sempre é baixa. Eu tenho que fazer suplementação injetável. Sim, as injeções nesse caso são muito interessantes, né? Caramba, que legal. Porque às vezes a gente faz a suplementação oral e não absorve, não tem jeito. Só injetável mesmo para você conseguir chegar num limite. E é muito legal e de é falar. Exame de sangue, mas a Maia não tá com cara de estar com deficiência de Não, B12, ela não. tá, não. Eu só dei uma forçação de apaixonada, barra. né, gente? O amor faz o quê? Ela é faz chonada. Absorção, tem absorção maior. com certeza. Realmente. É o negócio da áurea. É. Mas a... O que eu ia falar mesmo? Da B12 que... É o negócio do... O que eu ia falar, gente? Da B12? Ih, tá faltando mesmo. Tá faltando pra ele, hein? Ai, tem que repor de Vamos novo, fazer o exame gente. do doutor, hein? Aqui, Faz aí. Mas vou lembrar. Mas vamos pro próximo, então. Depois eu lembro da B12. Gabriela! Ai, gente, foi muito bom fazer essa A carinha dela vendo a Gabriela, muito fofa. Ai, gente, foi muito bom. Carinha de menina, meninota. Eu sempre amei a personagem, né? Eu sempre amei Jorge Amado, sempre amei as personagens dele. E eu lembro que quando me deram a notícia, assim, sempre... Assim, Gabriela, meu Deus, eu sempre fui muito apaixonada pela Sônia Braga, minha musa. Quando a direção falou pra mim que eu ia fazer a Gabriela, eu lembro de voltar pra casa. Sabe qual é a sensação que você radiante. Tá pisando em nuvens, assim? Que eu maneiro. lembro de eu dirigindo pra casa, assim, com um sorrisinho de canto que eu não conseguia tirar de jeito nenhum. Foi uma alegria muito grande fazer, assim. Era uma personagem que, do meu imaginário, da minha... Tá em todo mundo, né? Todo mundo pensa em Gabriela. Assim, é uma personagem muito forte. E foi muito bom fazer. Claro, depois que cai a ficha, você fala, caraca, onde eu E agora? meti? Porque as pessoas já amam a Gabriela da Sônia Braga. Como é que eu vou fazer isso? Rolou também um sem negócio mexer. relacionado à idade, não foi? Rolou. Isso Te chateou um pouco? Chateou, porque foram pessoas do próprio meio artístico que suscitaram essa discussão. Você tava muito velha pro papel. Mas ela já tá com 30, eu tinha 20, ia fazer 30, eu tinha 29 por aí. Mas ela já é trintona pra fazer a personagem. E eu mesma não tinha parado pra pensar. Aí sabe quando você tá toda feliz, assim, que legal, que máximo. E aí alguém te joga uma bomba e você fala, pô, né? Será que eu tô velha pro papel? Eu mesma comecei a questionar coisas e ficar insegura com algo que veio de fora para dentro, né? Eu tava bem, eu tava me sentindo apta a fazer. E aí quando alguém te joga uma coisa assim, e aí você fica assim, vai colar em mim ou não vai? Como é que eu vou lidar com isso? Entendi. Mas foi só num primeiro momento. Depois você foi embora. As pessoas que estão em volta também ajudam muito, assim. Os A amigos, equipe. o social, sabe? Sim. Pra chegar e falar assim, cara, isso é bobagem. Você vai fazer muito bem. E desencanou e foi um maior E sucesso, aí desencanei e foi. Foi assim. ótimo também. Vamos ver o que Gabriela pode ter? Fui dar uma pesquisada, nem sabia que existia isso. Síndrome de Gabriela. Tu conhece? É verdade. É sério? É sério. É uma pessoa Eu já sei que síndrome é essa. Fala. Eu nasci assim, eu sou meio, tipo assim, eu sou assim, isso. dane-se. Me isso engulam, mesmo. me aceitem. É isso. A pessoa Não é tem isso? dificuldade por mudanças. Pessoa que tem dificuldade de socializar, de sair daquela casa, daquele emprego, mudar e falar isso mesmo, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. É isso. Caramba! Eu não sabia não que existia essa fui síndrome. pesquisar e eu achei muito Olha, interessante. A Gabriela da fotografia aí, se ela, pela idade dela, e se ela
se ela menstrua, ela tem chance de ter deficiência de ferro, né? Ah, garoto! É isso tem que eu que queria. ter uma treta, né, Tem gente? sempre uma que tretinha. ter, É isso que eu adoro. gosto sempre quando a uma pessoa tretinha. faz isso. O cabelo tá bom, então provavelmente não tinha não, mas é uma possibilidade. Muitas jovens hoje com déficit de ferro, viu? Se a gente vê muito. Por causa da menstruação. Sim, a mulher ela tem que ter uma atenção especial com isso, porque ela perde, né, mensalmente, uma quantidade considerável de ferro. E na alimentação hoje está cada vez mais escasso, né? Muitas mulheres consomem pouco. A gente tem uma necessidade muito grande de Quais ferro. são as fontes de ferro na alimentação? Então, o ferro ele é muito presente na mioglobina, na carne, né? A carne vermelha. Mas o ferro está presente, o ferro não M está presente também nos vegetais. Mas hoje em dia a gente tem tantos aparatos, né? Então, assim, a gente não precisa muitas vezes mudar o nosso estilo de vida alimentar. A gente pode simplesmente suplementar o ferro, né? Mas é muito comum nas mulheres que têm menstruação. jovenzinha, é verdade. Justamente. E aí dá fraqueza, indisposição. Não, falta de impacta energia, absurdamente, né? no trabalho. Absurdamente, impacta Sono. muito. O ferro é o mais importante do corpo humano, tanto que nós não perdemos ferro. A gente perde quase tudo. A gente perde cálcio, né, no trato gastrointestinal e na nossa urina. A gente perde magnésio, várias coisas a gente perde. O ferro é tão importante que o nosso fígado produz uma proteína chamada aptocorrina, que faz o controle da absorção do ferro. O ferro é muito importante. É a única substância que nós não perdemos de forma alguma. Só as mulheres, né, que perdem na menstruação. Gente, olha, eu vou te falar, se é mulher, olha, bom. Deixa pra lá. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Comentar não. A gente é maravilhosa, a gente é muito resiliente. A gente É verdade, vê, menina. olha. É verdade. Se a gente passasse... Tem um vídeo na internet muito legal que bota uns negócios nos homens de contração muscular. Que os homens ficam, ai meu Deus, ai que dor, ai que dor. Aí bota na mulher, a mulher fala assim, ué, já ligou? Tá funcionando? Porque é uma dor que elas sentem todo mês e a gente não tem nem noção, a gente não aguenta. Homem é tudo frouxo, né? Tudo frouxo. Tu vai fazer tudo uma frouxo. medicação no Olha. homem, ele fica, vai doer, ai que dor, ai agulha, ai não sei o quê. E a mulher, não, vambora, é isso mesmo, tô aqui pra isso. O, Meu marido vai o índice de desmaio lá na clínica em coleta de exame de sangue é muito maior nos Senhor, homens brincando? do que Ai, muito que maior. olha, só Muito queria maior. bizarro, é Muito bizarro. maior. A gente muito... Liga pra ver. A gente pede vários Só os exames. grandões Não, chegando. quanto maior o paciente, maior o toma. Senta aqui, amigão, Tem levanta essa certeza perna. disso. É cada uma, olha. Ah, eu quero sentar, eu quero sentar. Mulher, eu não, vou ser sincero, acho que eu nunca vi uma mulher passar mal, sincero, coletando sangue. Homem é direto, né? É muitos tubos, né? A gente pega ali bastante exame. Homem desmaia, Passa mal. faz cena, passa mal, né? É bizarro. Tem que, É. aí faz um Frouxo, sorinho, bota o pé pra gente. cima. Aí tu fica lá, aí vai Sexo sempre o homem com a mulher frágil. esperando. O sexo frágil é Sexo o masculino. Frágil, mas- pelo amor de Passa uma Deus. vergonha. Meu marido vai fazer uma cirurgia agora. Eu falei, eu vou botar uma enfermeira. Porque você vai ficar fazendo tanto dengo dentro de casa que eu não vou aguentar. Porque uma dor de cabeça já. Meu pai é assim. Pega a bolsa de água quente, vai tá com dor de cabeça. Gente, O meu pai é assim, sério. eu falo, pai, você já não sabe o que você tem que tomar? Ele, uma dorzinha chata aqui, ó. Ai, uma dorzinha chadinha, pega pra mim ali aquele remédio. Levanta e pega você, já não sabe o que tem que tomar? Toma logo o remédio. Quando eles me ligam pra saber o que eles têm que tomar, eu falei, passou a vida inteira tomando a medicação, com dor de cabeça. Agora, eu sou médico, você fica me perguntando o que pode tomar. Tu já não sabe o que pode tomar, gente? Vida inteira tu tomou isso? Enfim. Fraquinhos. Fraquinhos. Mas a gente vai vencer. Vamos pro próximo. Maria da Paz. Ai, Maria da Paz, gente. A boleira. Como é que foi fazer Muito Maria legal da Paz? esse Olha, personagem. a personagem, eu não sei o que ela, né, o que que ela vai vai aparecer precisar, dela que aqui? vai aparecer. Mas eu, Juliana, quase morri. De Por tanto quê? que eu trabalhei nessa novela. Achei que era de comer bolo. Não, na verdade, eu enjoei um pouco de bolo. Porque todo o dia era isso, assim. Não podia ver bolo na minha frente quando chegava em casa, que eu fiquei bem envolta de bolos, o cheiro mesmo do bolo, assim. Era bolo de verdade? Era tudo de verdade. Era pouca coisa, na fábrica era cenográfico, assim, Entendi. tinha um pouco. Mas a maioria era bolo de verdade, cheio de bolo. Mas eu trabalhei muito nessa novela, porque a personagem corria todos os cenários, assim. Então, às vezes, a pessoa assiste a novela, aí vê... a época tá aparecendo muito. Mas é o número de cenários que faz a gente trabalhar mais. Que é por dia. Então, quando o personagem é muito ativo, tá na fábrica, tá em casa, aí depois vai na casa do fulano, depois tá na externa, depois... E isso faz a gente trabalhar muita coisa. Então, assim,
teve dias, assim, de eu ter crise de labirintite no estúdio. Mentira. E ter médico fazendo lá teste comigo pra poder Porque tinha que continuar. trocar toda a roupa, trocar tudo, o cenário. Isso. É isso aí ninguém vê, né? É o por trás dos Não, bastidores, os É. bastidores aí. Eu tava na maior parte do roteiro, então, assim, era muito trabalho, foi bem extenuante. O tanto que foi gratificante foi cansativo, assim. Foi bom. Você assistiu? Assisti. Você gosta de novela? Sou noveleiro, cara. Sério? Você tá por É nada. fora. Assiste Qual então. novela que estreou E agora? vejo. Não, as recentes eu não vejo. cara. Eu gosto muito de ver as antigas, revejo todas. Sério? Canal Gosto Viva, muito. né? Canal É, Viva. no Viva. E no Viva. Globoplay também. É, Então, Globoplay também tem, também. é. A gente já faz o merchan logo Gosto aqui do muito. Globoplay. Eu Patrocina a amo. gente, Globoplay. Globoplay. Eu sou Vamos ver o que Maria da Globoplayzete. Paz poderia ter. Resistência insulínica. Ela Também, né? ficava lá no negócio dos bolos. Esse bolo não é com stevia, de jeito nenhum. Não é com stevia. Não era. Vamos falar um pouco de resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Eu tô Resistência aprendendo insulínica, ó. Esse é, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje na sociedade, né? Que a gente fala muito de sobrepeso, obesidade, mas o que está por trás de tudo isso é a resistência à ação da insulina. Então a gente faz um consumo de açúcar, né, de carboidrato no geral, muito maior do que a gente precisa, né? E isso faz com que a gente ganhe peso e vai dificultando a ação do hormônio insulina. A insulina pega esse açúcar que a gente consome e guarda nos nossos músculos, no fígado, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a comer muito isso, a gente vai guardando como gordura, vai transformando e piorando essa resistência à insulina. E muitos se tornam diabéticos, no final o das começo, contas. né? É aquele O primeiro diabetes é o suprassumo da resistência à insulina, né? Ah, entendi. Então, essa é que é a questão. Por isso que hoje nós temos um número de pacientes com diabetes, assim, imenso, né? Mundialmente. passo. É. Eu vi... Assim, eu tenho a sensação de que... Não sei, posso estar falando besteira. Eu já fui muito formigona na minha vida inteira, assim. Aquela pessoa que precisou comer um doce depois do almoço, depois da janta. Vontade, compulsão por doce. E aí eu passei a suplementar algumas coisas que me tiravam um pouco essa compulsão por doce. E hoje em dia, juro, é difícil eu comer doce. Sim. Tu não gosta É mais? como se... Não sei, parece que liga. o açúcar, ele é eu não sei, eu posso estar falando besteira aqui. É uma coisa viciante. Quanto É, mais mas você come existe. açúcar, É mais você viciante. quer comer. Sim. E quanto menos você come, menos falta Menos você sente. Tem assim. a gente tem receptores no cérebro pra isso. Quanto mais você come, mais tem receptor. Quando você diminui, se já diminui os receptores, você não tem mais tanta Eu vontade, hoje em dia assim. me sinto assim. Aí às vezes eu tô num lugar, aí você Por isso que serve quando a gente um- tá triste, a gente quer comer uma coisa gostosa. Pra aumentar nosso Aumentar. nível serotoninérgico. Exatamente. O açúcar faz isso. É isso aí. Pois é, mas eu tenho cada vez menos, assim. Eu como, mas eu não fico com aquela compulsão, aquela tipo, eu tenho que comer um doce. Outro dia serviram um brownie no lugar. Aí todo mundo, brownie, você não vai comer? Eu falei, cara, não tô afim. E eu fui, assim, sofri bullying, porque Porque eu você não não comeu. quis comer o brownie. Pois é. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente, inclusive lá o nosso psiquiatra, o Igor, a gente conversa muito sobre isso, né? Não existe, como é que eu vou dizer? Não existe uma pessoa que é viciada em açúcar, uma pessoa que não consegue, eu preciso de um doce porque eu estou viciado em açúcar. É uma questão comportamental que você desenvolveu, lógico que a gente tem receptores, né, da sensação de prazer, mas uma vez que você começa a retirar aquela substância do seu dia a dia, vai ter um momento que ela não vai fazer mais falta, né? Então é algo muito comportamental. E as pessoas, elas assim, para que você não faça o consumo, você tem que tirar na fonte, que é em casa. Não adianta você ir Não na comprar, rua falar, não vou, exatamente, não vou comer a sobremesa e tal, mas cara, que dia você chegar em casa, tu abre a geladeira, tem Mano, começa no tem mercado. tem um refrigerante, sério. começa A mudança ali. começa no Eu não mercado. compro. Isso aí. Eu nem Porque as tenho açúcar raras em casa. vezes que dá uma vontadezinha assim, falar, isso aí passa vontade mesmo. Aí passa Olha, a vontade, coisa que eu fica mais com raiva. gosto de fazer é ir no mercado, sabe por quê? Que eu sempre encontro os pacientes. Aí eu fico daquela, só aquela bizu. É mesmo. Dá Você só- stalkeia dá só- paciente. dá só aquela- Gente, é o perigo. Dá só vai aquela no olhadinha no mercado, carrinho, carrinho. aí eu falo, tô bem vendo o seu carrinho, hein? Tira isso, tira isso. Isso acontece. bizarro, Não, esse medo. olha, já aconteceu uma cena bizarra de uma paciente que eu fazia tratamento dela. E aí ela dizia pra mim que a alimentação tava boa, que não sei o quê. E ela fazia assim, tratamento numa época que era a cada 15 dias, que ela tinha, enfim, problema de peso e tal, ela evoluiu bem. Mas chegou um momento que ela não ia. Eu falei, cara, não é possível. Não, eu já tô me matando de treinar. E realmente ela tava. Eu fui na nutricionista falou que ela tava fazendo. Eu falei, beleza. Aí
É aquela história, né? Em casa não tem como fiscalizar. A pessoa que vai saber o que ela quer. E aí um dia a gente se encontrou no supermercado e, cara, eu olhei assim pra ela, olhei pro carrinho, aí ela meio que tentou, ela não conseguiu se esconder. Aí ela começou, desabou a chorar dentro do mercado. Eu falei, misericórdia, que você tá chorando? Ela, ai, doutor, eu tô morrendo de vergonha. Eu falei, cara, Caraca. mas assim, o que eu posso fazer? Mentira! Eu tô Aí, aqui que pra que te tinha no ajudar. carrinho dela? Nutella, Não, tudão, mandita, tipo, tudão. Aí ela falou que era macacão. pro amigo, pra vizinha. que Não, ela ela tava não falou, não. Ela falou que era ela Era dela mesmo. mesmo. Aí a solução foi a seguinte: a solução foi simples. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, tem como resolver isso. Em vez de você ir na nutricionista, eu vou mandar a nutricionista até você. E aí eu fiz um plano onde eu peguei a nutricionista e falei, ó, toda semana você vai na casa da paciente, Que maneiro. toda semana você vai lá e vai orientá-la, ver como é que ela tá, você vai abrir todos os armários, ver como é que tá a parte alimentar, e funcionou. Que maneiro. Mas você vê, né? Assim, foi numa bobagem que a gente pegou. E aí, hoje em dia, quando eu vejo que o paciente não tá evoluindo, eu falo... Que mercado que você vai, hein? Que mercado que você Vamos fazer um domiciliar? Vamos fazer um coach domiciliar? Aí, se eu te encontrar no mercado, eu vou sair com ela. Ah, não vou chorar Não, no não tem mercado. problema não. Ah, Tranquilo. vou. Sabe o que ajuda muito a resistência insulínica, a diminuir essas coisas? Que a gente vou trazer, ajuda muito em vitamina D também. Peixe. Sabe quem mandou... Falei que vocês vinham aqui, sabe quem mandou coisa pra gente? Sushi. Mandou sushi pra gente. Ah, isso é bem Eba! legal. Olha Ai, aí. que chique. Eles são hein? incríveis, cara. Eles mandaram. Nossa, Pode abrir. bota na Sushizinho. roda. Hoje eu vou bota almoçar aí. com Juliana Paz, tá legal, gente? Guilherme Olha aí. Henk. Maravilha, ó que bonita. Ai, que delícia. É lindo, cara. Traz o hashi, galera. Minha Dina veio Onde é o desses tempos. sushi? Cara, tem na Barra, eles entregam por aqui. Muito legal. E eu Ai, acho não que, acho que é conhecia. só na Barra. Eles têm uma linha vegana também, muito boa. Ah, isso é bacana, né? Porque tem gente que... Tem muito. E é muito difícil os veganos conseguirem achar comida que não tenha nada de fonte animal. Muito difícil. Ela está fazendo um tratamento. Minha esposa está fazendo um tratamento pra. Tratamento não, ela está querendo ir pra salinha. E às vezes a gente sai pra comer, é muito difícil conseguir um lugar que não tenha nada de origem Uma animal. opção, né? Uma opção fora, assim. E o Sushi tem, mas hoje eles mandaram um peixinho mesmo. Aqui, Maravilha. ó. Vamos Legal. Vamos abrir. Eba, aqui já pode vamos- comer mesmo? Pode comer de verdade, por favor. É pra comer, a gente vai comendo e vai conversando. Ju, aqui, pode pegar aqui também. Vai. A gente. que mais? A gente. Você falou que teve uma síndrome pós-Covid. Ih, gente. Bizarra Quanto aí. tempo a gente tem de programa? Temos muito tempo? Temos alguns minutos. Não, porque assim, pra falar disso, né? A gente nós tem tempo. Como é que foi isso? Como é que foi o Covid pra você? Essa outra pergunta é clichê pra caramba também, né? Ah. Como é que foi a pandemia pra você? Como foi a pandemia pra você? Ah, a pandemia foi uma coisa horrorosa pra todo mundo. Foi, né? Todo mundo, o negócio é que tava todo mundo vivendo a mesma coisa. Né? É, uma coisa horrorosa, assim, eu conheço, poucas pessoas falam assim, não, eu passei bem, eu fui pro meu sítio, não, pra mim foi terrível. Desenvolvi uma ansiedade, assim, que eu nunca tinha vivido na vida, isso foi uma das coisas que me levou até o Henk, que tinha a ver com a ansiedade e tinha a ver com o cansaço também. Então, foram duas coisas que ficaram pra mim do pós-Covid. Eu tive Covid 3 vezes. Caraca. Logo lá no comecinho, julho, depois em janeiro, um pouquinho depois de ter tomado a terceira dose, e agora em junho. Essa última foi a pior pra mim. Eu não tinha nenhuma das outras vezes, tinha sentido muitos sintomas, assim, uma dor de cabeça e tal. Dessa vez, eu senti muita prostração. E aí, como consequência do pós-Covid, veio uma sinusite, que eu não sabia que existia aquilo. Assim. As pessoas falavam, sinusite severa. Eu não sabia que existia aquilo, de não conseguir mexer a cabeça, assim, uma tonteira, porque pegou todo Os seios da face. os seios da face. Tô 100% comprometida, assim. Não foi só aqui, né, na parte da frontal, assim. Pegou o ouvido, pegou um pouco da parte da Porque tudo trás da comunica, né? cabeça. Eu não conseguia fazer esse movimento de cabeça, que eu ficava muito tonta. Os antibióticos não fizeram efeito. Eu tive que fazer ciclos, 3 ciclos, né, de antibiótico. Fui parar no hospital. Exames de embolia para ver por que eu não estava fazendo os antibióticos não estavam fazendo efeito. Então foi muito ruim.
E aí, tudo bem, assim, a gente sabe que, né, passou. Mas depois A ficou sequela. essa sensação de muito cansaço. Saiu um estudo agora De na muito Nature, cansaço. que eles pegaram vários estudos, fizeram uma Meta-análise. meta-análise, e eles viram que 48% das pessoas que tiveram Covid ainda sentem alguma coisa. Eles falam que não era como era antes. 48%, é muita gente. Eu me sinto nesse percentual, sabia? Juro. O que você acha que mais te afetou? É uma coisa de estar disposta mesmo. Disposição? Assim. Mas, claro, eu tô aqui conversando com É vocês. como se você tivesse bebido no dia seguinte, você tá com aquela ressaquinha. Ressaca. É isso. Não é o tempo todo, mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E de ficar o dia inteiro ativa, né? Bem, esse pós, o que eu sinto é que, assim, tem alguns dias que me bate um cansaço. E assim, não é que ontem eu saí ou fiz alguma coisa fora da curva. Não. Vem um cansaço, normalmente é no fim de tarde, assim. E aí eu fico, preciso de um café. Por que eu tô assim? Quando você se pergunta, por que eu tô cansada? É porque aquele cansaço não é normal pra você. Sim. Quando você começa a se questionar, por que eu tô me sentindo desse jeito? Eu não era assim, é porque realmente você não era assim. Isso não era um hábito pra mim sentir esse cansaço ou trazer esse questionamento. E incomoda, porque você tá acostumada a viver uma vida que às 6 da tarde você não era assim. Né? Que o fim de tarde pra você sempre foi normal. Você continuava ativa. E agora eu tô com vontade de sentar, de largar o telefone, não consigo fazer nem olhar. Então tem alguma coisa mudou. Sim. Nessa minha dinâmica. E como é que eu faço pra melhorar? Isso que eu ia perguntar. Quando a primeira coisa que eu falei sempre, a primeira coisa que eu quero falar aqui é do meu cansaço. Eu tô cansada. E aí? É uma queixa muito comum, né? Isso é muito comum, né? Muitos pacientes muitos que já eram pacientes e que começaram a apresentar esses quadros que vieram buscando, né? E resolver, e muitas pessoas que vieram mesmo, marcaram consulta para a questão de síndrome pós-Covid. E é real, né? Muitos que vinham até falar, eu tive mais de um médico que falou que assim, não tinha o que fazer, né? Sério? Sério. Não tinha o que fazer? E assim, mas ainda é uma área muito nebulosa, né? Porque a gente tem pouco estudo, é uma coisa muito recente, e a gente se apoia muito naquelas coisas que a gente tem algum grau de evidência para utilizar. O que você costuma indicar, normalmente? Então, é difícil. Normalmente, a gente tem alguns suplementos que eles podem, assim, ajudar, né? Lógico, tentar reduzir a carga de estresse é uma coisa importante, porque a gente sabe que isso veio muito acompanhado, né? Então, assim, qual é o momento que a gente vive hoje? É de retomada de tudo que ficou para trás, né? Parece que a gente quer viver os Exatamente, 2 anos que a gente quer. Então fica uma ansiedade. Demanda represada. Exatamente. De viver aquilo que a gente deixou de viver, de botar em dia todo o trabalho que ficou para trás, né? E além disso, continuar com as nossas atribuições diárias. Então isso gera uma fadiga, né? Fora a questão do Covid. Ela falou que teve 3 vezes, eu tive 3 vezes também. E a terceira vez também foi a pior. Né? Caramba! E assim, muitos estudos mostram que é longo prazo a síndrome, né? Quando a gente tem essa síndrome pós, e é o que você falou mesmo, um percentual muito grande dos pacientes tem, mas eu acredito demais na suplementação. Isso tem substâncias que são muito benéficas. Então, por exemplo, a coenzima Q10 é uma substância que é muito interessante. A reposição de tudo que está faltando. Então, assim, se eu tenho uma pessoa que está com um déficit de ferro e ela está ali vivendo, né? Ela está adaptada àquilo, mas eu tenho uma outra condição que causa um outro problema, como, por exemplo, um Covid e um pós, aquele déficit é potencializado. Então, eu tenho que, enfim, primeiro trato aquele déficit para ver se vou ter uma melhora ou não do quadro. E aí colocar substâncias que são benéficas. Então, ômega 3 é uma substância benéfica, né? Existem antioxidantes que são interessantes, mas é muito difícil. Às vezes a gente tem Sabe onde também que, assim, eu sinto, e conversando com as pessoas, o rendimento do treino também. Sim. Assim, eu tinha uma disposição X para treinar. Muita gente fala isso também. Eu senti que a disposição... Que eu tô ficando minada antes, né? Um treino que durava 40 minutos, quando chega no 20, eu tô morrendo, como se tivesse... Então, assim, olha eu fazendo consulta. Mas é isso, o programa é sobre isso também. Então, assim, eu devo esticar esse elástico, assim, me forçar um pouquinho para chegar naquele lugar de antes,
Ou tem que ficar esperando essa recuperação, essa resposta do corpo? Então, muitos dos pacientes que a gente pega com pós-Covid, a gente até faz uma investigação, porque eles geram um efeito tóxico no cardiomiócito, né, que é a célula do coração, e também muscular. Isso faz com que a gente fadigue mais precocemente. Inclusive, a gente tem recomendado muitos pacientes estarem fazendo uma avaliação cardiovascular, porque a gente tem quadros de miopatia pós-Covid, né? É comum, tá? A gente tem, inclusive, atletas que tiveram Covid e apresentam esse quadro. Então, não é porque você previamente era saudável que você não vai ter. Por isso é que, assim, quem tem um Covid mais potente, etc., a gente tem que mesmo fazer uma avaliação laboratorial mais completa, fazer uma avaliação cardiovascular, né? Para que a gente possa dizer se aquela pessoa está apta ou não. Mas esse retorno à atividade física, ele tem que ser gradual. Lógico que você pode esticar, né? Mas acho que é muito isso, escutar o corpo, né? Assim, em que momento eu estou e onde eu quero chegar, né? E fazer isso de forma gradual. Até porque você acabou reduzindo muito da forma que você tinha antes, né? Então agora é uma questão de retomar e usar estratégias que a gente tem, lógico, para fazer isso, né? Sim. A gente fala de vida dupla também, né? O Guilherme também, ele é o cara do ciclismo, ele é atleta. Ficou 1 ano fora da medicina para se dedicar à bike. Eu tranquei a faculdade uma época para me dedicar. Imagina a tua mãe, gente, deve ter ficado... Não, ela ficou apavorada, coitada. Ela ficou sem falar comigo e tudo. Não, mas eu tranquei porque eu tranquei a faculdade 2 vezes, né? Uma foi no início... Por quê? No início, mais porque... O que aconteceu, né? É aquela história. Na época que eu comecei a faculdade, eu estava no ápice da minha carreira como ciclista, tinha convite para morar em outros países, etc. E os convites vinham, né? E aí eu falei assim, mãe, eu vou... Assim, acabei de começar, né? Vou trancar o primeiro período e vou. Ela, tudo bem, né? Aí tudo bem. Aí quando eu voltei, assim, continuei fazendo. E quando chegou lá no 4º, 5º período, né? Já estava mais avançado. Eu tive uma proposta para ir para o Canadá e Estados Unidos. Para ficar lá na equipe canadense e depois nos Estados Unidos competindo. Aí eu falei assim, cara, quer saber? E aí foi aquela briga familiar, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou, dane-se. E aí, assim... no final, todo mundo aceitou. Foi a melhor coisa que eu fiz. E foi bom que quando eu voltei, eu falei, não, realmente... Você voltou mais focado. Eu falei, realmente eu quero fazer medicina, assim, o que eu queria ter visto da bicicleta, eu vi, assim, eu acho que eu posso fazer as duas coisas como até hoje eu consigo fazer. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 18 anos, eu acho, 19, mais ou menos. E aí, mas assim, eu acho que é muito legal, o esporte complementa muito, né? A reitora da faculdade falava pra mim, olha, você tem que escolher se você vai ser médico ou atleta. Ela eu falei falava assim, isso pra mim também. Eu falei, não, peraí, eu não posso ser as duas coisas, né? Assim, eu posso ser um pouco de cada. E eu acho que é muito isso, assim, a pessoa quando tem hoje pra mim é um hobby, mas é um hobby que eu gosto de viver, sabe? É uma coisa gostosa de fazer. E eu acho que todo mundo tem que ter alguma coisa que se... Sim. Gente, tem tudo dê aí, mas tem propósito, tudo a ver, né? Os meus médicos que me cercam são atletas, assim. Sério? Meu pneumologista é ciclista também. A minha orto, que é a doutora Elô, beijo pra ela, também é super atleta, malhadora pra caramba. Então, assim, claro que tem tudo a ver, tá tudo conectado. O Francisco falou isso quando ele veio aqui, ele deu essa... Ele falou, quando você começa a estudar muito de uma coisa, né? Você começa a se dedicar naquilo ali, você vê que é muito interessante você usar em você. Fazer o que você está estudando, usar na tua vida. Porque tudo tá junto, tá tudo muito hoje, ligado. assim, eu acho o exercício, né, no geral, porque a gente está falando aqui de pessoas que têm hábitos saudáveis, né? A grande maioria das pessoas, mais de 70%, 75%, são sedentárias. Não fazem nada. Nada, né? Então, assim, eu acho que o que está tendo de entendimento nessa nova geração, e eu acho que é importante, é que o exercício ele é algo tão primordial para nós como se alimentar. Então, se você não tem uma atividade física a cada 2 dias, você não faz seu corpo transpirar, você não é uma pessoa saudável, ponto. Não tem como você ser. 150 minutos de exercício por semana. Sim, você vê que a gente, por exemplo... Não tem como ser saudável sem movimentar o corpo um pouco. Não tem como. Feito pra isso. Você vê que nós tivemos um estudo da USP que foi publicado essa semana, mostrando que tem uma proteína produzida no cérebro, no exercício físico, que ela estimula a queima da gordura corporal.
Então, assim, não tem nada a ver com o gasto que você teve ali. Você teve o gasto do exercício, mas, assim, vai ter uma proteína que você produziu no teu cérebro que vai ficar depois horas, quem sabe dias, trabalhando para que aquela gordura continue sendo queimada, porque o corpo entende que você vai E você precisar, é uma pessoa que você tá fazendo aquilo sempre. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Que massa. Mas, assim, ainda tem coisas pra descobrir. muito. né? Cara, é incrível isso, né? E, Isso é assim, quando eu mágico. vejo uma pessoa que diz pra mim que não faz nada, eu falo, cara... É, eu fico... aí começa a palestrinha. E começa. Abre o livrinho, né? Abre o livrinho, Começa. Não, na minha vida, né, falando das perguntas clichês, assim, as pessoas... Ai, você, né, malha muito, mas e aí, qual é o objetivo? Chega uma hora também que quando você... Como é que você tá ninguém tá com a vida ganha, mas quando você tá com uma carreira meio, né, estabelecida, você já tem meio que o seu lugar, Uhum. né? Essa parte, ela não é a parte estética, ou não é mais... Todo mundo já sabe mais ou menos como você Você não é. precisa provar mais nada pra ninguém. Todo mundo já sabe como é mais ou menos o seu corpo. Então, hoje, eu não tenho nenhuma necessidade de chegar na praia com a minha barriga tanquinho. Eu não tenho essa demanda. Eu não preciso disso. A não ser que eu vá fazer uma personagem gladiadora, enfim, que precise, Viola Davis, né? você viu? Ela fez Mulher, eu tô CrossFit, louca pra incrível. ver esse filme. Louca Incrível, pra ver. Ju, vale a Louca pena. pra ver. Qual é Rei. o filme? Mulher Mulher Rei com a Rei. Viola Davis. Mulher Rei? Mulher Rei. Tá no cinema ainda, não tá? Eu assisti no cinema. Tô louca pra ver. E aí, não sei que eu tenho uma demanda, eu não tenho necessidade disso, eu não preciso provar isso pra ninguém, mostrar isso pra ninguém. Mas hoje, apesar das pessoas não acreditarem ou acharem que é pela saúde, é pela sensação. Muito, Ai, ela quer ficar bonita. Eu treino muito pela sensação Sim. do que vem depois. Assim. E virou um hábito. É isso que eu sempre falo, é tornar isso um hábito. Igual você escovar o dente. Tu não escova o dente? Tu não vai arrumar tua cama? Tu não vai tomar teu banho? Então, tu vai fazer exercício, 20 minutinhos em casa. Olha que tem gente que não arruma cama. hein? É verdade, pessoal né, aí- amor? Laís tá vendo. Mas é uma coisa feita mesmo, assim, pra depois, assim, cara, eu quero... Ai, que preguiça, juro. Preguiça de ir. Sim. Mas eu quero o que eu sinto depois O que acaba o depois. treino. É. Eu quero aquilo ali, aquela droguinha ali que eu quero. É. O que eu sinto quando acaba, o done. Tipo, ai, que bom, agora fiz. Você falou um negócio muito legal, que eu não preciso mais provar nada pra ninguém. Vocês sentem isso? Vocês chegaram agora num lugar, assim, de representatividade na área de vocês? Você é uma excelente atriz que tá em lugar de protagonismo. O Henk também é um cara dentro da endocrinologia muito conceituado e tal. Vocês sentem uma coisa assim, pô, ainda quero chegar em tal lugar, ainda quero fazer mais isso. O que almeja vocês ainda? Qual é a motivação de vocês hoje em dia? Como diria o clichê do Homem-Aranha, né? Grandes poderes que trazem grandes tio responsabilidades. Ben! Eu acho que assim, acho que é muito disso. Talvez ela vá ser da mesma opinião. Você tá numa posição, mas eu acho que você começa a sentir uma responsabilidade maior naquilo que você vai dizer, naquilo que você vai passar pro colega, no caso dela, pro colega que é ator, que quer chegar, que tem ela como espelho, ou pro colega meu até pra médico fã que e tem, tal. exatamente. Então acho que é muito disso, sabe? Mas é muito gostoso, né? É muito gratificante, muito. assim. É como se você tivesse num berço esplêndido, né? Mas é um berço esplêndido e trabalhoso. Trabalhoso, diário. nunca deixa de ser, né? Então, quando a pessoa chega ali, as pessoas olham só o sucesso, né? Mas assim, teve um trabalho de construção para aquilo estar ali e tem um trabalho diário para aquilo se manter ali, naquela forma, né? exatamente. Então, acho que é muito disso, né? Nossa, reitero, total. É isso mesmo. E é nunca se sentir pronto também. Sim. Você entende que batalhou por aquele lugar, por aquele espaço, que é confortável, Sim. mas quando fica confortável é que você não pode ficar na zona de conforto. E É aí isso tu aí. se mexe e vai... E aí é não se sentir pronto mesmo. É sempre achar que precisa ler mais um pouco, que precisa aprender mais um pouco, que precisa de um desafio diferente para mexer num lugar que você ainda não trabalhou. Sempre tem alguma coisa que você precisa aprender a trabalhar, que vai ser novo. Estou falando da minha área como atriz. Sempre vai ter alguma coisa que eu ainda não vivi, não experimentei, não fiz. Tem alguma... O que é que você acha que você quer fazer ainda, que você almeja aí? Sei lá, teatro? Um filme interessante, trabalhar com alguém que você nunca trabalhou?
Tem personagens que eu gostaria de fazer, que eu tô batalhando para produzir essas coisas, né? Já que Boa, organicamente não aconteceram, eu tô... Agora, o streaming te dá essa possibilidade também de você criar, de você, sabe, pegar um livro que você leu e falar assim, peraí, quem está representando esse livro? Será que já tem, os direitos desse livro já estão com alguém? E produzir, eu tenho... Esse momento me dá um pouco mais de autonomia para fazer isso, e é isso que eu tenho buscado. Incrível. E você, Henrique, o que você acha que falta ainda pra tu? Eu acho que assim, estou muito focado nessa questão hoje, né, fora os atendimentos que eu faço, nessa questão educacional, né, e eu acho que para mim mais é um desenvolvimento profissional mesmo, né, como, enfim, fazer o doutorado, pós-doutorado e continuar com, acho que o trabalho mesmo, né, Tá trabalhando mesmo. Eu acho que, mas no meu caso, é tentar levar um pouco do que falta para os profissionais médicos. Eu acho que é essa visão mais fora da caixa, assim, sabe? De coisas que você pode utilizar que não estão só no guideline. Porque, assim, se fosse um cara engessado e só usar aquilo que está ali descrito, a gente nunca nada na vida da humanidade, né? De ninguém mudou sem um questionamento, né? Ou sem algo novo. Sim. Então, assim... Não dá pra gente ficar no mesmo lugar, né? A gente às vezes tem que se questionar e ver o que a gente pode mudar. A gente vem passando por isso, né? Nesse momento pós-pandemia. Então, eu acho que é muito por aí. Incrível. Você já atendeu alguém? Você já trabalhou com alguém que vocês ficaram igual eu tô aqui agora, todo suado no bigode? Todo suado. Você já tremeu na base? Quando eu atendi ela, eu fiquei só. Ficou? Para, mentira! Então ele é ótimo ator. Ele é ótimo ator, porque ele não deixou isso transparecer. Ele nem ficou com a mão gelada. Não sei. Eu não peguei na mão dele. Mas não pareceu. Mas quem que foi? Que você já... Juliana Paz? Teve mais alguém? Ele quer mais nomes, ele quer Tem nomes. mais alguém? Quero não, quero arrobas. Você quer arrobas? Você entendeu que você falou, caraca, que cara maneiro, uma pessoa que você admirava e ela tá lá sentada na tua frente. Cara, teve umas histórias bem legais, assim. Teve um voo que eu fiz uma vez, foi até recente isso. Sim, coisas que te marcam, né? Eu sou da geração que assistia filme do Stallone, Schwarzenegger e tal, e assim, sempre gostei muito dos filmes do Tom Cruise, né? Assim, sempre gostei. E aí, cara, tive a felicidade de pegar um voo, sentar do lado do cara. Assim, Mentira! foi muito legal, foi nos Estados Unidos. E, assim, do Tom Cruise? Foi muito legal, cara. Pode voltar para perguntas muito clichê? Legal. Pode. Ele foi simpático, ele é fofo. Cara, Ele é do meu tamanho. Ele é legal. Cara, foi legal pra caramba, assim, foi muito bacana, foi muito legal. Você foi conversou foi com uma ele? surpresa, Você puxou assim. assunto? Oi? Você puxou um assunto? Puxei, não, lógico, né? Duvido, Que? você puxou o assunto? Puxei. Ele tava sentado do meu lado, né? Foi muito legal. E o voo foi longo, assim? Deu pra... Não, era um... Tá vendo que aí, então? É bom? Foi um voo curto. Eu não identifiquei quando ele entrou. Ele tava totalmente assim, tava de boné, óculos e tal. E aí eu vi que ele era porque a atendente falou alguma coisa, não sei o que, Tom Cruise. Aí que eu falei, cara, aí eu olhei pro lado. E assim, foi uma maior cagada esse voo, porque era um voo que eu nem ia pegar e acabei pegando, sentei eles me botaram na executiva, e aí quando eu olhei o cara tava do meu lado, assim, mas foi barato, foi muito legal. Ai, só não vi de baixo tirar foto, né? Aí já é demais. Já era demais. Eu já era demais. Eu agora em Só de Paris ficar estava, olhando. gente. eu sou cara estava de no pau. mesmo restaurante. Com Você tem quem? noção do que é Com o Brad quem? Pitt pra mulherada? Assim, tava no mesmo Brad restaurante, Pitt. assim. A minha irmã tirou foto com ele. Só que quando eu cheguei um pouquinho depois, ele já tava sentado na mesa. Entendi. Aí fiquei olhando assim de Pô, assisti um filme agora dele, Trem Bala, né? Pô, meu pai viu. Cara, falou que muito é ruim legal. pra burro. Achou Pô, ruim? Achou bom? Eu Ah, não eu vi achei ainda, não. engraçado, Ele achei falou, engraçado. Iago, nem assiste. É palhaçada, né? é uma bobeira. É uma Eu não boba- vi, não, mas é- ele falou que é bem ruim. Aí eu Pra entretenimento eu gostei. É. Eu não assisti ainda, não. Ju, pra gente finalizar aqui, Ah. fala desse negócio aí que eu perguntei pra ele. Teve alguém que você trabalhou já, que você treinou na base? Ah, teve. Quem? Gente, claro. Eu lembro que uma vez eu passei pelo Fagundes, dentro do Projac. E, assim, sabe quando é tanta paixão, assim, que você não consegue nem cumprimentar. Eu fui mal educada. Ele passou assim, eu fiz assim, ó. Tipo, eu não consegui falar. Depois, claro, eu falei pra você ele. explicou. Eu expliquei, eu falei, cara, fiquei tão... depois termina as bases com uma cena que eu tive que fazer com o Lima Duarte, que eu... E a pessoa, assim, que mais... Eu fiquei sem dormir
antes, porque ia fazer uma cenona com ela, foi com a Laura Cardoso. Nossa, Que eu sou muito, muito fã. Ela é minha diva maravilhosa. Eu incrível. pago pau pra ela. Eu sou apaixonada por ela. Ela é E a incrível. gente tinha uma cena, assim, de 2 páginas em Gabriela. E deu aquele nervosinho gostoso de sentir. Seu Nassib. Gente, pra acabar, a última pergunta, eu faço também a mesma, que é se vocês pudessem prescrever uma coisa pro mundo inteiro, uma coisa que vocês acham que o mundo tá precisando. Se a Ju fosse médica, botasse lá na prescrição e carimbasse, o que você colocaria? Gui também. O que seria? Que o mundo inteiro usasse. Pode filosofar, pode pirar. Pro mundo inteiro usar. Caramba, Caramba. difícil essa, hein? Eita, Laia, bota o reloginho. Vocês acham que o mundo... Querem pensar? Então eu vou pedir mais um negócio. A gente comeu esse açaí agora, esse sushi, mas agora a gente tem uma sobremesa. Que Ai, é meu o açaí. Deus. Caramba. Lasqueira. Ixi. Açaí cariocas. Açaí. Pô, isso aí não tem como não comer Deixa. também. Pode levar também, Henk, se quiser. Se não Vou quiser levar. comer agora. Ó, açaí cariocas. Melhor açaí da região e das redondezas. Você Olha, gosta de já tá açaí, com aquele Ju? geladinho. Hã? Você gosta de açaí? Tem colher? Ah, tá aqui. Quero. Cara, eu sei uma coisa, sabia? Que eu acho que eu receitaria pra todo mundo. Eu receitaria pra todo mundo uma escuta melhor. Boa. Nossa, isso é bom, hein? Assim, Escutar. um remedinho pra abrir os ouvidos das pessoas com amor. Eu acho que a gente tem sofrido muito disso, assim. Dessa habilidade de ouvir. Mas não de ouvir já sabendo o que você vai falar depois. Porque tudo que a gente quer é replicar. Ouvir, escutar, né, de verdade, assim. Eu tenho percebido que a gente tem sofrido muito com isso, com um debate público falido, com um lugar onde as pessoas só querem Dizer, né? Você Dizer. quer falar. verborrágicos, coléricos, e ninguém se escuta nesse lugar. E... Na verdade, acho que vai até muito com a palavra que eu ia dizer. Eu ia falar viver. Porque as pessoas estão deixando de viver por vários motivos, né? Por várias coisas. Inclusive isso, né? Deixam de ter... A experiência. Exatamente, porque assim, qual o propósito de estarmos aqui, né? Cada um de nós, né? Assim, lógico que cada um tem seu credo, etc. Mas assim, a gente tá passando por um processo, cada um dentro do seu processo, mas a gente precisa passar por essa experiência, né? Seja ela qual A gente for. está aqui num processo evolutivo. Né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa estar aqui e viver esse momento, viver as coisas que estão acontecendo. E às vezes a gente se prende em coisas que não têm importância, né? Ou se prende no virtual. Talvez a gente viver mesmo e poder ter essa escuta maior, né? Possa nos ajudar a transformar, né? Para frente, porque o que importa são as crianças, né? A próxima geração. Então, a gente precisa dar o exemplo, né? E esse exemplo eu acho que é maravilhoso. É o exemplo de você viver intensamente aquele momento ali presente, né? O agora, quando você está ali com o seu filho, quando você está com a pessoa do seu lado, que você vai escutar com atenção, né? Então, quando eu estou ali sentado com uma pessoa que está me Você falando tá com alguma aquela coisa, eu pessoa. estou com aquela pessoa naquele momento prestando atenção naquilo. Não estou imaginando o que eu vou fazer depois, ou o que eu deixei de fazer, né? Então, ter essa escuta ativa, mas viver o momento presente, né? Porque as pessoas estão ansiosas porque estão pensando no que vão fazer lá na frente ou no que fizeram, né? Sim. Enfim, acho que é muito isso, né? A gente ter um auto-julgamento, né? E não ficar julgando as coisas que estão ao nosso redor. Gente, adorei. Adorei. Foi muito bom ter vocês aqui Ah, hoje. Nem adorei acredito também. que eu consegui trazer essa dupla Pô. aqui pro meu programa, pra essa estreia da segunda temporada. Fico muito feliz mesmo. Ju foi super simpática. Desde a primeira vez que eu mandei mensagem, mandou um áudio, gente. Ela manda áudio. Ju. Sou amigo de Ana Paz agora de áudio, tá bom? É? Não Pô, foi de você nem me 5 mandou minutos, áudio, hein? né? Não, Só foi rápido. Você rapidinho, mandou áudio, hein? mas foi uma pessoa que... Não mandei áudio Brincadeira, ainda porque mandou eu tenho sim, medo mandou dele não sim. responder. Que ele Você não mandou responder. sim, mandou sim. Eu vou ser aquela que vai ser internada, ele só vai ficar Sabe sabendo. depois. Vergonha Claro eu que tenho não. de mandar mensagem. Gente, obrigado mesmo, tá? Obrigado foi muito a bom, vocês, fico prazer muito foi todo feliz meu. de vocês estarem aqui. E é isso! Ficamos aqui. Eu queria falar uma coisa muito importante também, que é agradecer muito ao estúdio, a GR Studios, é esse estúdio maravilhoso que a gente tem Maravilhoso, aqui. uma delícia aqui. Não é? A gente Amei. sente em casa, tá tudo arrumado. Agora fizeram uma reforma incrível no camarim, que tá uma coisa de louco. O Beto largou de mão aí o orçamento dele, estourou o orçamento desse camarim. Camarim é pintou, lindo. botou
piso, botou teto, fez negócio. E agradecer muito a Gerry que fez a gente estar aqui também, falando nisso, toda essa estrutura que é incrível. Obrigado aí, Beto. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigada. Tá bom? Ficamos aqui com o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.